Flamengo domina a bola pelo meio do campo, trabalhando a jogada Gonzaga. Ele entrega lateralmente para Nick na lateral do grande círculo, avança pela direita. Abdala passou pedindo, recebeu, dominou, rente à linha marginal do campo. Brotou na intermediária adversária com a bola dominada, caminhou para tocar no comando. Pro Praia, matou a bola na entrada da grande área, rolou pro Simeone, Salve, encostou, pediu, recebeu, dominou, chutou, guardou. Gol! Mengão, queridão! Savio! 43 do segundo tempo. Tiro Maracanã de alegria. É o título de campeão. É o que faltava, era a bola na rede. Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 54. E já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar tudo sobre futebol. Não, pera, hoje não. Hoje vamos falar sobre podcast, meus amigos. Estamos aqui com a podosfera rubro-negra para falar sobre produção de podcast. É isso mesmo, já que o time do Flamengo não tem dado muitas alegrias, né? Muito orgulho pra gente. De futebol, a gente vai falar coisa que nos dá alegria. Vamos falar sobre podcast. Eu sou Matheus Gonzaga e paga nós, Flamengo. Boa noite, aqui é o Thiago Rosas do Flacast Saudações Rubro-Negras e os meus colegas de podcast sempre me ferram na edição do podcast. Vida de editor só. Tô ligado como é que é. Fala galera, aqui é Ebert do Sempre Flamengo Podcast e podcast sobre o Flamengo ainda é tudo mato. É verdade. Fala galera, é o Tosa e o Nerdcast é uma inspiração. É, isso é verdade. Bom, meus amigos, reunidos hoje aqui, nada mais nada menos que tem você. Olha só, cara. Tamo em família aqui. Saudações, galera do mal. E o nome disso aqui é metalinguagem. O nome disso aqui, né? Bizarro. É, metalinguagem, Rogério. Metalinguagem, não sei. E digo mais, Renan. E digo mais, chama os e-mails, Renan. E-mails. Me arrebata de emoção no coração, listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Chegamos, estamos começando o momento. Fala que eu escuto no Flamengo. Isso é pra apropriação, mano. Isso é a apropriação de propriedade. O time de especialistas de nada está aqui reunido hoje para fazer o momento. Fala que eu discuto. Abdala sempre ele nos e-mails. Era agora que você entrava, Abdala. É só deixa, Abdala. Não, eu entrei, só que eu tava mutado. Só que eu tava mutado. Mas aí pode imitar de novo o Gonzaga. Quer dizer, em vez de você, não percebi que fui eu, não. Você prefere dizer que você foi um imbecil que não viu que tava mutado. Muito bem, não, você quis puxar-se mais. Não, o que eu falei foi, eu boto nos e-mails, mas eu não acho que eu me mudei. Porque faz uns 2 meses eu acho que eu não gravo e-mail, Por quê? né? Porque vai usar drogas? Faz um tempinho aí. Mas... É verdade. A pessoa usa drogas e o tempo passa assim, a pessoa nem percebe. Mas, para pensar esse tempo com o Abdala não gravou e-mails, temos aqui uma pessoa que grava constantemente e-mails com a gente, Luiz Simeone. Oi, que dimensão é essa? Alô? Quem são vocês? Ah, Flamengo Cast. Exatamente. E aí, rapaziada? Tudo bem, ouvinte? Ele vai fazer uma gracinha, ele. Eu estou aqui na presença do Simeone e do Abdala, ainda naquela lástima de não conseguir nos livrar do Gonzaga. O Gonzaga tá sempre aqui. Tá difícil da gente se livrar dele. Quase Deus. Puta merda, que dimensão merda que eu caí. Sem mim, nada podeis fazer. Caralho, a gente entrou no mundo do guia do mochileiro das galáxias, tá ligado? Que o cara vai viajando com... Mas tudo bem. Vamos focar aqui nesses e-mails rápidos, né? Acho que nós não temos recadinhos para dar hoje, mas nós temos que falar do jogo. Temos um recado sim, Nicolas. Hoje à noite nós vamos ter Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. Teremos um jogo muito importante, inclusive vou perguntar para vocês já o que cada um tá esperando desse jogo, né? Semifinal de Copa do Brasil, mas daqui a 2 rodadas no Campeonato Brasileiro, no dia 5, nós teremos também Flamengo e Corinthians, também na Arena Itaquera. E nós confirmamos... E o que vai ter nesse dia? Exatamente, nós confirmamos aqui o nosso evento, para você que faz parte da torcida Minhoca comparecer, que é um evento para todo mundo ir na Arena Corinthians, no Flamengo e Corinthians, explodir um cotoveladão na cara do Vector. Então vamos todos lá. Vamos todos comparecer, gente. É o evento mais importante desse ano. Vamos todos fazer um show na Arena Corinthians. Dá uma bicuda no cu do Vector. Tudo bem?
E você que tá ouvindo nosso programa e não gosta muito de ouvir palavrões, me perdoe por isso, mas nós precisamos passar o rodo no Vector pra ele cair de dente no chão. Então é um lixamento coletivo, tá? Eu ia até inclusive botar no grupão pra quem quisesse participar, mas tudo bem. Vou deixar só entre a gente aqui, tudo família, aquela bagunça organizada, mas vamos todos estourar um cotovelo na cara do Vector. É o que eu sempre... Enfim, e sem perder a amizade, porque nós já temos 33 anos. É a amizade que é o mais importante. Eu vou passar aqui pro Abdala, que foi cofundador deste evento, né? Ele co-organizador deste evento, para ele me dizer o que ele acha desse outro Flamengo e Corinthians que nós teremos hoje à noite. Por favor, Abdala. Jogo importante. Esse jogo, meu amigo, não vou mentir pra vocês, não. Eu tô travado. Eu tô nervoso. Você sabe o que é acordar e saber que vai ter um Flamengo e Corinthians? Cara, nos aproximamos do líder. E agora temos que ganhar também esse jogo contra o Corinthians pra gente seguir na Copa do Brasil ou pra almejar um título. Que é o título que, na minha visão, é o que nós temos mais chances de ganhar. Mais até que o brasileiro. Que do jeito que o Flamengo tá jogando, pra poder passar os times que estão na nossa frente, não vai ser fácil. Realmente não vai ser fácil. Mas... Abdala, a galera tá criticando bastante o momento do Flamengo, né, os resultados e tudo mais, mas se você pensar que... Vamos fazer aqui na nossa mente o Flamengo passando do Corinthians hoje. Ou seja, não tem como o Flamengo passar do Corinthians perdendo o jogo, né? Porque o primeiro jogo foi empate, então ou ele empata ou ele ganha. Ou seja, o Flamengo chegaria à final invicto. O Flamengo tem a possibilidade de ganhar a Copa do Brasil de maneira invicta, cara. Então, por mais que os resultados não estejam agradando, podia ser pior. Podia ser pior, a gente podia ter o Muralha de novo. Então... Não sei, sabe por quê? Grande parte do que a gente passou pela Copa do Brasil foi a fase que o Flamengo ainda não tinha decaído tanto. O Flamengo deu uma decaída brabíssima mesmo. Se eu não me engano, antes da decaída, o único jogo grande que a gente teve, difícil pela Copa do Brasil, foi Flamengo e Grêmio. Foi o único que a gente teve que peitar e a gente deu uma cagada, a gente deu uma sorte com aquele gol do Lincoln no último minuto do primeiro jogo. O Flamengo, mesmo que a gente tenha dado uma sorte, cara, a gente foi superior no segundo tempo inteiro. De forma absurda. Sem dúvida, no segundo tempo o Flamengo foi superior a todo momento, só atacou. Mas foi uma sorte aquela bola do Lincoln entrar. O cruzamento ser certo, a grande jogada trabalhada do Reneymar, grande jogador. Espero que seja reserva hoje, mas tudo bem. Não, vou mentir não, eu também quero Trauco titular. Alguém se rendeu ao charme do meu peruano. Simeone, suas considerações. O charme do seu Peru, Nicolas Marques. O charme do meu Peru. Simeone, suas considerações pro jogo de mais tarde, expectativa. Alô, André Sanches, já pode chorar já, tá bom? Pode aí se candidatar pro PT, não vai ser eleito, vai ficar sem Copa do Brasil, vai ser rebaixado brasileiro, que ainda dá. Caralho! Então fica aí tranquilo aí, irmão. Vai ter torcedor dentro da arena tomando cotoveladão na cara. Vai ter teu torcedor, cuzão, do Gaviões, vai tomar cotoveladão. Irmão. O cara já meteu um Vector com tatuagem na cabeça, tá ligado? Alô, aí. Você perguntou alguma coisa, Nick? Eu tava falando aqui com o André Sanches aqui. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. O Simeone quer fazer uma graça bonitinho, né? Olha, fofinho, né? Eu ia perguntar o que o Gonzaga acha do jogo de hoje, mas acho que ninguém se importa muito com a opinião dele. Irrelevante. Eu me importo, Gonzaga. Você ainda é ninguém, meu Abdala. Me respeita. Me respeita a minha história. Que linguiceta do Paulo Guedes. Diogo Defante, eu sei que você tá ouvindo esse programa, eu sei que você abriu aí, tá vendo o podcast Flamengo Cast, eu sei disso. Você tá convidado aqui com a gente. Eu acho mais fácil ele ver o evento e topar participar do que propriamente ouvir o programa. Você tá convidado pra menor dúvida. Inclusive o Diogo Defante está convidado para dar um cotoveladão na cara do Vector. Enfim, vamos. Gonzaga, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, não é sobre o jogo, porque a gente já tá esgotando aqui um pouquinho o tempo. Eu quero te perguntar quais são as nossas redes sociais, Gonzaga, para o pessoal entrar em contato isso é mais fácil de responder do que minha opinião sobre o jogo. Para você nos encontrar nas redes sociais, você somente precisa procurar por @FlamengoCast no Twitter, no Instagram e facebook.com/FlamengoCast. E se também você quiser nos encontrar no YouTube, ainda estamos por lá, é só procurar por FlamengoCast
E essas são nossas redes sociais. Mas Gonzaga, se eu quiser te mandar um e-mail. Ah, isso aí é muito fácil também. O e-mail é muito curto, muito pequeno, só você mandar para fala-que-discuta@flamengopest.com.br. Isso pequeno, hein? Caralho, quase que não sabe se Gonzaga meteu o Cocotom. Cocotom.br. Você pode mandar que nós estamos lá nos e-mails. Você pode se comunicar com nós pelos e-mails. E é importante levar pra galera também assinar Muito o importante. feed do Flamengo Cast e avaliar o nosso podcast. Você que tiver qualquer agregador, você que tiver inscrito no feed, você recebe e escuta o nosso programa primeiro. Aí você vale pode comentar lá. muito a pena você E o Gonzaga me lembrou agora também que você também pode comentar o post. Você entra no link do programa no nosso site, você tem lá embaixo comentar. E no momento que você escuta o programa, o que você achar, você faz seu comentário no link do site, que vai estar pra sempre ali. A pessoa daqui a 2, 3, 4 anos pode querer ouvir esse programa. E vai estar lá o seu comentário bonitinho do dia que você ouviu pra sempre imortalizado. Exatamente. Você entra no site e você bota, caralho, esse Simeone só fala merda. Aí quando chegar daqui a 4 anos, outra pessoa for ver, vai estar escrito lá embaixo, olha que orgulho. Tá imortalizado que o Simeone não fala nada com nada. Ele Inclusive não você... pro Rodinei. Aí, ó. Daqui a duas semanas. Daqui a 2 semanas você pode comentar assim, caralho, vocês viram o cotoveladão que eu explodi na cara do Vector? Aí vai estar pra sempre escrito ali que você cometeu um crime, mas tudo bem. Vamos. É só uma lembrança pra quem for ao evento, não esquece de levar a Toca Ninja, é muito importante. Que a gente não quer que ninguém se não esqueci de levar aquela meia de... Meia furada pra poder chegar. Cara, então... E também, como a gente não sabe como vai ser o tamanho, a quantidade de pessoas, leve também vinagre, porque pode rolar gás lacrimogêneo e vinagre ajuda a anular o efeito. Dica do... Exatamente, você pode levar também um azeite, porque o Ronaldinho Gaúcho falou que é pra azeitar essa porra. E o éter também. Pra dar aquela cheirada. Tem nada a ver com o programa de hoje, mas tudo bem, galera. Vamos chamar o Rodinei, né? Vamos chamar o Rodinei que... Melhor, vamos chamar o Trago. Não, o Rodinei, o outro, pelo menos ele acerta o cruzamento. Caralho, o Gonzaga tentando fazer piada é muito ruim, cara. Não, Rodinei. É uma tristeza. É porque ele demora a concatenar. Rodinei, por favor. Hein, próximo bloco. Tamo junto. Bom, meus amigos, como eu tinha dito, reunimos aqui nada mais nada menos que a podosfera rubro-negra. Tem aqui o Tosa com o TosaCast, tem o Thiago com o Flacast Saudação Rubro-Negra, o Ebert também com o podcast Sempre Flamengo. E nos reunimos para fazer programa falando sobre a produção do podcast, né, cara? Esse mundo, para muitos ainda desconhecido, assim, oculta, vamos dizer assim, para muitas pessoas, diferente do YouTube, né? Que qualquer clique já gera um view lá pra galera. O podcast não, o podcast é uma parada mais roots, uma parada mais amiga, que vai com você pro seu trabalho, que vai com você pro seu trabalho, que vai com você na sua casa, quando você lava a louça, né? Quando você dá aquela cagada, tá bem? Você tá lá ouvindo o podcast. Que isso, cara? Lava a louça e dá cagada ao mesmo tempo. Não, só um de cada vez. E ouvindo podcast. Ouvindo podcast. É isso aí. É o antigo jornal, né? Que o pessoal ia pro banheiro com o jornal, hoje... Exatamente. Exatamente. Tem uma coisa muito boa, podcast, quem tá no trabalho, procrastinar no trabalho. Podcast é muito bom pra isso. É ótimo, cara, é ótimo. Só quem sabe, faz essa arte, sabe o que é. Mas diz aí, vocês. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos apresentar cada um dos podcasts, provavelmente vocês conhecem também, mas vamos apresentar cada podcast que temos aqui. Primeiramente, Tosa, apresente seu podcast pra galera. Fala, galera. Bom, o TosaCast é um podcast relativamente novo, apesar de eu adorar o formato e já ter participado de um lá atrás, sempre quis fazer. A ideia do TosaCast é contar a história de rubro-negros, que é a história de Flamengo na vida de rubro-negros, né? Não precisa ser ilustre, pode ser alguém que tem uma história interessante, a gente tenta contar essa história. Ele tá meio parado agora, principalmente por conta de tempo, mas eu adoro o formato. Só avisar então o Gonzaga que ele não pode participar porque não tem nada de interessante. Como assim, cara? Claro que eu tenho. Então, é basicamente isso, cara. A gente fez já 3 episódios. Vocês estão já no 54, né? Eu tô no 3º ainda, mas... E aí, só que assim, a diferença, a questão do podcast é que você tenta
fazer com que ele seja certinho na data, né? Sair direitinho no dia. A minha ideia é o contrário dessa, assim, eu não tenho data específica, como é uma coisa que a gente quer fazer realmente pegando pessoas legais e com calma e sem pressa nenhuma, não tem muita data não. Então ele tá parado aí já uns 3, 4 meses, mas a gente deve voltar em algum momento, sem dúvida. O Sempre Flamengo começou um pouquinho depois de vocês. Eu tava querendo reunir a galera aí que eu gosto de conversar sobre futebol e gravar e disponibilizar. Eu gosto muito da mídia, eu sou viciado em podcast tudo quanto é jeito, e na época que eu pesquisei, ainda não tinha nenhum podcast ativo sobre Flamengo. Quando eu pesquisei, quando eu tive a ideia, vocês ainda também não tinham começado. Então eu falei, beleza, eu amo podcast, é uma mídia, eu passo praticamente o dia inteiro ouvindo podcast. E no trabalho não, eu não escuto. Claro que não. Jamais. Eu não deixo de fazer tarefa nenhuma pra escutar podcast. Mas enfim, falei, por que não? Aí foi isso. Acabou que quando eu entrei em férias em outubro, setembro, assim, pensei, quando eu voltar, eu ponho essa ideia em prática. E aí, quando eu voltei, vocês já estavam. Falei, maneiro. Bom, vamos ver que é bom que já vai alguém na frente e toma as primeiras porradas aí. E vai descobrindo o caminho. Mas você não tem noção. Muita porra. Papo reto. Mas o Sempre Flamengo é isso. É um bate-papo de amigos. A ideia inicial era abrir a porta para qualquer rubro-negro que quisesse participar. Só que tem o desafio das pessoas saberem o que é podcast, né? Muita gente ainda não sabe. Dificuldade. Podcast. Então, quanto mais gente fazendo, melhor. Eu lembrei de uma coisa aqui, cara. Eu acho que eu sou mais velho que todo mundo. Vou te explicar por quê. Não só porque eu tô mais velho nas mídias aí sociais, de Flamengo e tudo, mas, cara, eu lembrei agora aqui que eu disponibilizo a Tosacan em formato podcast há bastante tempo, cara. Na verdade, eu pego um programa, transfiro para áudio, jogo no SoundCloud e jogo no iTunes Store. Então tá lá, não é só o TosaCast, a Tosacan tá bastante tempo lá, inclusive. O Coluna do Flamengo fazia isso também com os fazia resenhas, a mesma coisa, isso. Não era, só que eles pararam, realmente, eles não fazem mais. Faz um tempo já que eles pararam. E você também tinha o teu podcast no futebolzinho também, não tinha? A gente chegou a fazer, na verdade, cara, os caras não curtiram muito o formato, porque... na verdade não curtiram, eles curtiram e era legal, a ideia era mais ou menos parecida com o TosaCast, só que o que aconteceu foi que tava fora do portal, eles queriam dentro do portal, enfim, no final das contas acabou não dando certo lá, mas não pelo podcast em si, até porque eu tinha feito com gente bem legal, com o Rica, com o Vitor Sérgio. Inclusive eu escutei, foi bem bacana. Bem legal, e com o Rica foi muito bom também, e, enfim. Mas acabou não dando certo lá, e aí eu vim com a ideia do TosaCast para contar a história de Rubro Negro. Eu acho que é legal isso, sim, né? Como o Flamengo tá dentro da vida da pessoa, né? Para fazer explicar a história dela e Flamengo da vida, né? Como o Flamengo tá na vida da pessoa, né? Não, é basicamente bacana, isso. Bacana. Então, e aí que é uma ideia diferente, não é uma entrevista com alguém, e sim o cara contando a história dele. Isso é bem legal, assim. A gente fez com o Paulo Sérgio, com o Celo CRF também, com o Paulo Sérgio, que escreveu o livro do Zico, aquele do artilheiro do Maracanã, enfim. É bem legal. E a gente estamos devagar ainda, mas a ideia, como eu falei, a ideia é fazer aos poucos, assim, quando tiver alguma coisa, sem força, sem uma galera aqui do nosso podcast, dá pra você fazer esse programa aí contando história, o Furiati, por exemplo. História de Lucas Abdala, não. Do Brian, que some em Macaé sempre. Cara, a história do Brian é sensacional. O Brian foi assaltado em Macaé, não conseguiu entrar no estádio. Foi sensacional. Eu acompanho o TosaCast. Eu acompanho o TosaCast e é bem bacana, Tosa. Legal, obrigado. A gente, cara, é novo assim, né? O programa. Acho que todo mundo aqui é novo ainda nessa parada de podcast. Digo assim,
Eu não sou, né? Como eu falei. A Tozacan já tá desde o início. Eu boto lá no SoundCloud e tem uma galera que ouve, cara. Assim, isso que é engraçado. A gente Vai achar que não. A gente que tá há anos lá. Anos. Isso mesmo. Fizemos um especial de um ano semana passada, mas passamos de um ano é muito tempo. Como eu falei com o Gonzaga, a gente esperava 3 semanas de podcast. Deu um ano já, olha só. Pois é. Ah, legal. Enfim. Cara, mas 54 programas é um número bem legal, cara. Toda semana, um programa toda semana. Estamos 54 semanas seguidas gravando essa bagaça aqui. Thiagão, conta pra gente aí do teu. Pois é, galera. O Flacast Saudações Rubro-Negras é o caçula aqui dos podcasts. Ele começou no início do Campeonato Brasileiro. E eu já era ouvinte de todos vocês, cara. Do Sempre o Flamengo, do Flamengo Cast, já ouvia desde o início. E o Tosa já acompanha no YouTube muito antes dele fazer o podcast, né? Então, já acompanhava todos vocês. E, cara, eu não tinha nem por que fazer um podcast tendo vocês existindo se não fosse uma coisa, um formato bem diferente. Então, o nosso podcast é mais curtinho, de 15 a 20 minutos. Sempre pós-jogo, a gente não grava muito pauta fria, que chamam, né? A gente fala sempre do último jogo e tem que ser ágil, tem que sair logo, porque essa pauta ela perde logo a validade, né? E é num formato mais programa de rádio, assim, com muita inserção musical, muita edição. Eu sou apaixonado por música, então, na verdade, eu brinco falando que o Flacast Saudações Rubro-Negras é só uma desculpa para eu ficar brincando com músicas, inserindo músicas no podcast, cara. É isso, cara. A gente faz um formato que, até o formato de gravação nossa, a gente vai abordar como é que a gente grava, cada um é bem diferente, mas é mais um formato rádio até mesmo. Legal, assim, é um viés diferente mesmo, né? Porque assim, a ideia do podcast mesmo é uma coisa meio atemporal, assim, apesar de ter, assim, eu acho que são dois tipos diferentes, né? Isso foi até uma das coisas que, principalmente quando eu tive a ideia há muito tempo atrás, não foi de agora, não foi no passado, só que eu só consegui executar, chamei o Nick, eu precisava de alguém. Por que eu não consegui executar, Gonzaga? O que faltou você executar, Gonzaga? Faltou uma mente brilhante. Não foi por isso. Faltou um rosto criativo, um rosto exuberante, uma pessoa que tivesse carisma. O seu rosto nem aparece, é por isso eu acho que é melhor assim. Ainda né? bem, né? É por isso que a live não dá certo. Gonzaga, faltou alguém pra agregar carisma ao seu projeto, Gonzaga. Esse é o grande ponto. Isso que faltou. Que aí eu tive a ideia, só que eu também faço parte do Coluna lá e tal, só que aí o pessoal foi mais pra questão da live no YouTube, que pro formato deles era melhor do que pra ideia que eu tinha, que aí bati com essa questão do que o Thiago falou aí, que é de você ter que ser uma coisa imediata. Se você vai falar de jogo, tem que ser uma coisa imediata. Só que o formato que eu sempre gostei do podcast foi algo de, tipo, eu procurar programas atemporais, ou seja, eu pegar temas que, tipo, do podcast do ano passado e ouvir e ser contextualizado ainda. Você escutar um podcast que soltaram há 3 anos, 10 anos atrás, ele continuar fazendo sentido, continuar sendo um podcast isso é bacana, né? Escuta, isso. E aí é por isso que eu acho que o programa do Thiago é sensacional por ter 15 minutos. Isso. Porque se fosse um programa de 1 hora e pouca falando do último jogo, ia perder a importância muito rápida. Ia saturar muito rápido. Então ele foi muito bom em fazer um podcast com 15 minutos, porque realmente a pauta dele é bem quente, cara. É um programa assim, uma semana depois. A ideia eu queria falar que assim, exatamente eu queria fazer alguma coisa diferente da Tozacan, porque a Tozacan ela tem vida, né? Assim, ela vive aí 3, 4 dias, né? A gente faz o programa na quinta-feira, tem a galera que vê ao vivo e tem a galera que vê e ouve depois. Então esse programa dura no máximo 4 dias, depois você não tem mais view, né? Só aquela galera meio freak mesmo que vai ver mesmo depois, mas normalmente não. Então eu queria ter alguma coisa que você pudesse ouvir quando você quisesse. Por exemplo, alguém contando história é atemporal, você pode ouvir em qualquer momento, entendeu? Então a ideia do TozaCast foi essa também. Assim, eu queria ter um produtinho, entre aspas, né, obviamente, que fosse atemporal mesmo. Que eu acho que é o grande tchan por exemplo, do Nerdcast, como eu falei aqui, é exatamente esse. Ele escolhe temas e vão falando sobre esse tema. E ele não tem prazo de validade, né? Ele
Tanto que você pega podcasts antigos e eles continuam legais de ouvir. Sim. Já que vocês falaram do Nerdcast, cara, um dos mais engraçados e interessantes que eles soltaram é o sobre o carnaval que eles fizeram. Muito o programa bom, 51. muito bom. É o programa 51, tem mais de 10 anos esse programa. E até hoje é pontual. Não, o deles sobre o filme Matrix também, que é super antigo, tem download pra caramba. A história do Tucano sendo abduzido é fantástico. É muito bom. Mas esse do carnaval. É bom demais. Bom. E agora eles conseguiram fazer uma outra coisa que eu não sei se vocês se ligaram, que é o Story, né? Inclusive, sim, no YouTube. Eles pegaram um ilustrador, que eu acho que a história, na verdade, o ilustrador ilustrou um pedaço do Nerdcast, mandou pra eles, eles gostaram e aí virou geralmente um story. É assim que acontece. Eu e o Gonzaga, a gente tava querendo fazer uma coisa assim, o problema é que ninguém que sabe ilustrar, programar, desenhar, enfim. Aí não deu pra gente tirar isso do Fica a dica pra você, cara ouvinte. Caso você queira se juntar. Ajudar, né? Ajudar a galera que... Inclusive, a gente citou o Nerdcast aqui, estamos falando um pouquinho rápido, né? Paralelo, queria lembrar vocês que pra vocês irem no Twitter do JP cobrar a participação dele aqui, que ele tá devendo a gente. Exatamente. Faz um ano que ele tá tentando chamar ele. Cara, se eu não me engano, o JP já participou lá atrás de um na época do DNA Rubro-Negro, acho que vocês nem sabem o que é. Com a gente ele participou já. Ele é flamenguista, né? O Tucano também, mas é mais difícil falar do Tucano. Eu acho que, não sei se foi ele ou foi o Tucano, um dos dois participou do se o áudio foi ruim, foi JP. Se o áudio foi ruim, foi JP. Não, o JP já falou com a gente que participou 2 vezes com o DNA Rubro-Negro já. Ah, legal, pois é. Foi ele. E assim, outra coisa que eu queria falar também, que por mais que nós temos aqui 4 podcasts sobre o Flamengo, que tipo quase não existia há um ano, tirando Tosa, né? Que já disponibilizava no formato de áudio há mais tempo. Não era um podcast, mas era exatamente isso, no formato de áudio. E aí, só que temos 4 programas com propostas diferentes, formatos diferentes, e que, cara, quem gosta de podcast, quem gosta de Flamengo, dá pra ouvir os 4 e serem tipo, toda semana, e isso é uma parada maneira. A gente chegou a 50 programas agora, recentemente, só que é o quê? O formato de uma vez por semana, porque tem a questão a gente não ganha, né, ainda. Se você quiser nos ajudar, estamos aqui para isso. Estamos aí, disponíveis. Eu acho que eu acho que é difícil uma coisa, a mídia do podcast tem essa dificuldade de rentabilidade, de gerar lucro. Eu pensei que o Gonzaga ia passar a conta dele do Banco do Brasil agora, tá ligado? Eu vou deixar no link do post aqui, na descrição do programa, eu vou deixar aqui minha conta bancária, se você quiser doar. A conta bancária do Gonzaga do Bradesco, tá ligado? Ô Gonzaga, sabe uma coisa que é engraçada no meu caso? Eu participo de um outro podcast de futebol em geral, que é o Papo Canela. E lá é um podcast interclubes, né? Tem torcedores de vários clubes que participam lá, tem botafoguense, torcedor do Ceará. E o que me irritava, eu sentia vontade de ter mais espaço para falar do Flamengo, né? E a convivência quando você vai gravar com podcasts de outros clubes é diferente, né? Você tem você sai da sua bolha flamenguista, né? Então é uma visão legal também quando você tem. A gente acabei de gravar agora há pouco o Rodada Brazuca, que a gente abordou todos os jogos do Brasileirão. A gente sai um pouco da bolha flamenguista, mas a gente também às vezes é complicado, assim. Às vezes eu não quero sair da bolha flamenguista. Você sente falta de aprofundar mais no assunto, né, cara? No jogo do Flamengo, né? Exato. Assim, a gente aqui mesmo, a gente não aborda jogos, a gente não fala sobre o que aconteceu durante os jogos, que é uma coisa que vocês falam, entendeu? Os comentários, a gente deixa pra fazer isso nas lives que a gente legal. tenta fazer. A gente teoricamente faz. Que a gente, né? Teoricamente faz. Existe live, né? E só que, tipo assim, quando eu pensei no formato, eu pensei assim, cara, eu não quero uma coisa que daqui uma semana, e tipo assim, vai que eu não consiga gravar, vai que alguma coisa aconteça, e eu queria falar de temas diferentes que não se encaixava, da gente conversar sobre um jogo passado, que nem a gente já trouxe aqui, a gente tem um quadro que se chama o Sem Clubismo, que na verdade a gente fala sobre coisas do futebol, a gente falou semana passada sobre coisas, a gente gravou sobre coisas que irritam no futebol, a gente falou de
que lembra aí, Nick, sobre os Libertadores vs Champions, Mania de Torcedor, que foi um dos programas que a galera mais gosta. No momento, a galera gosta muito desse programa. Talvez seja em questão de humor, né? O mais engraçado. Talvez seja o mais engraçado de todos os nossos programas. Não, mas eu particularmente gosto mais daqueles debates que as pessoas põem opinião maneira, tal, que debate ferrenho. Mas pra quem gosta de podcast engraçado, de rir do início ao fim, esse foi talvez o mais engraçado. Então, pra você ver, vocês já estão chegando aí ao, sei lá, 54º, né? Quer dizer, não são poucos programas. Mas eu imagino que a dificuldade grande é você começar a achar tema. O próprio Jovem Nerd, a gente falando aqui de novo, mais uma vez, deles, que é uma referência, né? Eles têm um problema sério disso, né? Eles tentam até pedindo já estão mais de 650 programas, né, cara? É muito tema. Então, o tema vai saindo, né? O Sempre Flamengo tá com 33 programas. A gente gravou o 33 agora. E a gente já tá com problema de tema. Pois é, não é fácil. E o nosso, a gente mistura um pouco do Flacast com o Flamengo Cast, que a gente fala dos jogos e tem uma pauta fria. Agora, recentemente, que a gente separou. A gente grava tudo em um dia e faz um programa, um episódio só do pós-jogo, e que sai um dia depois do jogo. E depois, lá pra quinta-feira, a gente solta a pauta fria e é sempre assim. É sempre uma briga pra conseguir tema. O tema sai nos 90, no 45 do segundo tempo que a gente tem um insight e acha um tema do dia. A gente vai falar, já que a gente já tá falando de tema, já vamos puxar aqui, continuar falando aqui da questão de tema. Antes disso, eu só queria realmente reforçar essa parada aí de dificuldade de tema. É porque a gente tem uma parada, e aí fica a dica também, esse programa também é pra ajudar você que queira ter um podcast, que você gosta de podcast, tem vontade. Todos nós estamos aqui reunidos pra falar de podcast exatamente pra encorajar você, porque a Podosfera é um espaço pra todo mundo, né? Quem quiser, quem for rubro-negro quiser fazer, portas estão abertas aí, não é exclusivo da gente, nunca vai ser, né? Mas o que a gente tem e aí também pra ajudar a galera, de questão de tema, que o Jovem Nerd, se você perceber, ele faz também, que ele divide muito a questão dos anos, né? Então, por exemplo, todo ano você vai ver um especial ali sobre uma temporada da mesma série, ou seja, todo ano tem um programa sobre Game of Thrones, todo ano tem um programa sobre o filme do Star Wars sair, então ele acaba, você pega 52 semanas por ano, ele acaba tem o Nerdcast RPG também, né, com programas. Todo ano tem o Nerdcast RPG, então, tipo assim, de 52 programas por ano, eles vão tirando alguns, entendeu? Acaba que você tem que pensar em tema pra menos do que toda semana. E é o que a gente tenta fazer isso também, né? Aqui. A gente tem o nosso compilado. O Jovem Nerd também tem, né? Porque a cada 50 programas ele faz o compilado dele, então acaba sendo um por ano também. Então lá no Papo Canela a gente grava sempre um anual sobre o FIFA, sobre o jogo FIFA. Então, a gente sempre mata as semanas de acordo com o ano. O que a gente tem, então... Todo ano a gente pretende fazer 2 entrevistas, né? A cada 25 programas. A gente tenta fazer o compilado, que é sempre o último programa do ano ou o primeiro do ano seguinte, enfim. A gente tenta fazer no final do ano programas sobre a barca. Se tem algum jogador que merece sair do time, esse ano a gente pretende fazer de novo, como fizemos ano passado. A gente tenta fazer... Sobre todo expectativas para o ano e retrospectiva dos campeonatos retrospectiva também. do Brasileirão, quando o Flamengo, o Brasileirão sempre, mas se o Flamengo chegar a alguma final de campeonato, como ano passado chegou em 2, Isso. A gente fez a retrospectiva da competição inteira, falando de cada jogo que o Flamengo enfrentou na competição e tudo mais. Então, tipo assim, são pautas que e a gente também depois vai entrar no ponto de como faz para deixar a pauta tão atual quanto atemporal, porque isso é muito difícil. Você fazer uma pauta que seja temporal, e a gente faz esse é um exemplo de pauta. O Flamengo tá na final da Sul-Americana, você faz uma podcast falando de toda a competição. E aí daqui a alguns anos, quem quiser relembrar a campanha que o Flamengo tenha feito, independente de ser campeão ou não, como é que foi o Flamengo da Sul-Americana, né, daquele ano? Então você tem um panorama de como foi a competição inteira na época. É um programa muito bom de escutar. Então ele é um programa... o Nick acreditava no Muralha. Ele fala isso todo o programa. Ele tem que lembrar isso todo o programa. Claro, passa na sua cara, para a sua vida. Então, cara, a gente tem essa parada tem dificuldade pra tema. Principalmente, cara, quando a gente tem um tema marcado e tem um dia, tipo, quinta-feira que vem a gente vai gravar um programa com tal pessoa, um tema fechado, e aí acaba que a pessoa fura, ou tem um imprevisto, ou alguém não pode participar. Ou a internet cai, a luz vai embora, tema, coisa que acontece, super normal. Tipo assim, pra pensar em outro tema, aí a gente tem uma dificuldade muito grande
de improvisar na hora, né? E esse ano a gente já fez 2 programas de improvisação total de tema. A gente chegou na hora, cara, vamos pensar agora no tempo pra gente gravar agora. Isso aconteceu 2 vezes. Eu vou até expor pra galera que escuta a gente, foi o programa sobre laterais, que a gente chegou na hora assim, pô, vamos. E saiu. E o que a gente gravou recentemente, que foi exatamente o que o Gonzaga citou, que foi o programa sobre o que irrita a gente no futebol, né? Cara, a gente pensou na hora, sabe? Tem que ter um pouco disso também, cara. Nesse último domingo também a gente improvisou. A gente acabou fazendo um comparativo Barbieri versus Zé Ricardo. Pô, bacana, bacana. Já surfando aí na onda aí de talvez aí, se por acaso o Barbieri sair, já ficou registrado. O que, tipo assim, o que eu faço, eu tenho temas guardados que eu, tipo assim, a gente tem a nossa lista de temas pro ano. Que a gente já passa, separa tudo, ou que a gente pode assim. E aí eu tenho alguns temas que são atemporais, logicamente, para ser esse tipo, precisa ser temporal. Que de temas, digamos assim, como é que eu chamaria? Avulsos. Tema Coringa, né? Tema Coringa. Isso, e aí exatamente. Foi um desses temas. E outro tipo de programa que a gente tem que tem feito um pequeno sucesso aí, que inclusive a gente já tem até um time só pra esse tema, né, que é o Matheus Brunho e o JJ, ambos do Coluna, né, que a gente já fechou com eles, que quando a gente fizer esse programa específico, a gente sempre chama eles, que é um programa chamado Precisamos Falar Sobre, que a gente sempre fala sobre a fase de algum jogador. A gente já fez esse ano do Cuejá, a gente já fez do Paquetá, no momento de alta deles, e recentemente, quando acabou o mês de agosto, que tava todo mundo citando, a gente fez sobre o Barbieri, sobre o trabalho do Barbieri, inclusive o Bruno Formiga do Esporte Interativo nesse programa. Então quando a gente realmente não tem tema e a gente pensa, cara, tem alguém que merece a gente fazer um programa sobre essa pessoa, seja por estar bem ou não, a gente também tem esse Coringa, cara. Então esse ano a gente já fez 3. Ficou muito bom esse do Bruno Formiga, hein? O Bruno Formiga é fera, eu ouvi esse programa, muito bom. Eu vou revelar um segredo de bastidor aqui. Vou revelar, estraga a magia da edição não, cara. Não, já saiu, o povo já ouviu, ninguém sabe. Só pra vocês terem ideia, essa questão da gente fala sempre do problema do imprevisto, né, cara? No podcast, quem grava sabe muito bem o que é isso. Porque a gente marca e, tipo assim, aqui é uma parada que todo mundo faz por paixão aqui. Ninguém recebe, eu não ganho um centavo nem pra pagar os custos que eu tenho, o Nick também não, e nem muito menos os convidados. Na verdade, eu ganho. É porque eu desvio o dinheiro, o Gonzaga não sabe. Não, cara, peraí, eu não vou receber nada. Opa, desculpa então, Tosa. Acho que o Nick esqueceu de falar isso. Agora pode ser isso pros convidados, Gonzaga. Droga, parecia que você já tinha contado pra ele já. Eu já tinha combinado aqui com ele, cara. Então, valeu, galera, boa noite. Então, assim, pelo menos o churrasco encararia aí, pô. O Nick fica responsável por isso, já que ele mora mais perto de vocês. Pode ser. Mas vocês têm muito problema de reunir as pessoas pra gravar, é isso? Nossa, demais. Cara, demais. A gente tem problema pra reunir. Quando o Abdala não tá drogado, quando o Simeone não tá... Exatamente. É sempre problema desse tipo, entendeu? Sobre essa questão, mas, cara, quando a gente tem um programa específico, a gente necessita pessoas específicas, aí quanto maior é o número de pessoas específicas por programa, é mais difícil reunir. Por exemplo, a gente tem o nosso time de elite, né? Que é o nosso time principal, com os principais participantes. Que além de mim e o Gonzaga, seria o Simeone, o Brian e o Abdala, né? Nós 5 somos o time de elite. Inclusive, o Penidão fez aquela narração com a gente, inclusive. Que, cara, quando é pra reunir um grupo específico de pessoas todas, tem que estar... É muito difícil reunir, cara. É muito difícil fazer os 5 estarem e tudo mais. Mas o Gonzaga falou aí que quando o Abdala não tá drogado, mas eu pergunto aqui que vale pra todos. A pergunta vale pra todos aqui. Não rola gravar tomando uma cervejinha, não, cara? Ah, não. O problema é que o Abdala sempre tá drogado. A diferença é quando ele consegue gravar. O Abdala, ele não bebe uma cervejinha. O Abdala, ele bebe sabe aquele galão de 20 litros de bebedoura? Aquilo ali com vodka pura. Alambique. Não, eu já desisti de gravar bebendo porque eu começo a ficar falando embolado. Eu vou bebendo, quanto mais eu vou bebendo, daqui a pouco eu tô falando meio assim, sabe? Minha língua meio lenta. O Simeone fala assim sóbrio. Bacana você ver, essa questão do problema de gravar o podcast, digamos assim, além de você ter que lidar com essas situações, digamos assim, o Nick faz um programa há um ano e até hoje ele fala em cima do convidado, cara. Ele fala por cima do convidado. Isso pra editar, mano, é uma merda. A gente tava falando de podcast, cara. É sempre legal comentar os podcasts. Tinha um podcast que o nome era sensacional,
E eles sempre gravavam, abriam uma cerveja no início, botava até os barulhos assim. Já ouvi falar, A Academia Brasileira de Tretas. Caralho, já ouvi falar, cara. Que nome genial, cara. Inclusive, já que a gente citou isso aqui, o Gonzaga tem um podcast, eu também tenho um podcast nosso, que cada um tem o seu, né, paralelo, que não é de futebol, né? Quer puxar aí, Gonzaga? O podcast que eu pretendo voltar com ele quando eu tiver condições, que é o Quarentena Cast, que foi, na verdade, meu segundo podcast. Eu tive um primeiro de zoeira, realmente. O primeiro meu que eu fiz era o Cast Sal. O que eu fiz na roda, realmente, com os amigos, da brincadeira, com temas completamente aleatórios. Aí depois eu fiz num site que eu tinha chamado Zoninfo, que era o Quarentena Cast, que era temas nerds, temas de jogos, filmes. Não falava sobre um filme específico, mas falava sobre situações da vida. Era tipo um Nerdcast, MRG da vida. Que era, cara, eu amo, simplesmente assim, era muito bom, cara. Eu tenho muita vontade de voltar, porque era uma parada maneira. Foi daí que eu me esperei sobre, falei, putz, não tem nada de futebol na época, isso era tipo 2014, 15 que eu conhecia. E muito bem de Flamengo. E aí o Nick também tem o dele. Aliás, você lembrou você fez uma outra boa lembrança, o Matando Robô Gigante do Afonso. Pô, sensacional, cara. É bom demais, cara. É bom demais. É bom demais. Então, é outro. Como é que chama? Outra inspiração, né? Sim, demais. Nossa, o MRG, cara, teve comigo momento até, tipo assim, de me tirar da depressão, cara. Sem brincadeira. De eu estar na bad, assim, e... O MRG é o meu podcast favorito, tipo, dos que eu não gravo, tá? Porque eu sou assim mesmo. Tô nem aí, gosto mais dos meus mesmo. Tem que vender o peixe. Mas o MRG, inclusive, eu gosto até mais do que do Jovem Nerd, cara. Exatamente por ser um formato, até diferente, lembro, né, bastante se você fizer aqui uma analogia dos nossos podcasts, lembra mais do Thiago mesmo. Sim, é um negócio mais curto. A analogia que eu faço sempre é com dele. Sempre quando eu ouço o Flacast, eu fico lembrando do MRG na hora, me vem a cabeça. E assim, agora o segredo que eu acabei de falar no contexto foi o seguinte... Deixa eu falar do meu podcast, é verdade, cara. Vai lá. Falou aí, Quarentena Cast, não sei o quê, pô, não deixa nem falar do meu. E você vai voltar com o seu agora, né? Vai. Mas afinal, o seu Gonzaga era sobre qual assunto, afinal? Não, o Quarentena ele falava sobre coisas do mundo nerd, entendeu? Coisas... sim. Cultura pop, né? Cultura pop em geral. Cotidiano de nerd. O meu era mais ou menos por aí, mais ou menos por aí também, mas ele é menos especificamente de nerd, a gente fala mais de questão de cinema, a gente fala de série, de música, enfim, é mais nessa pegada, cultura a gente fala pop. Menos, mais cultura pop do que propriamente cultura nerd, e a gente já tem 10 programas, aí eu dei umas férias aí bacanas, vou voltar essa semana agora aí, se Deus quiser a gente começa a gravar de novo, que é o Recanto dos Vilões, inclusive disponível em quase todos os agregadores de podcast. E você pode procurar também marqueosmarques.com. Vou deixar o link na descrição aí, Gonzaga, pra galera dar uma conferida lá. Agora, inclusive, recomendo inclusive pra galera ouvir o nosso podcast 2 sobre histórias de bêbados, que você vai entender por que o apelido do Valdemar Cachaça é Valdemar Cachaça. E você vai entender por que o apelido do Veloso Boi Bandido é Veloso Boi Bandido. Então, o apelido do cara é Boi Bandido. Deixa pra lá. A questão digamos assim, dessas situações que acontecem, a gente acaba não podendo gravar e tal. Aconteceu há poucos episódios atrás com o Bruno Formiga, que a gente tinha combinado com ele, não foi? O Nick sabe dizer mais o que aconteceu mais ou menos. E a gente acabou, cara, que tava todo mundo aqui esperando o cara. O que aconteceu, Nick? Deu um imprevisto, a questão que ele chegou, ele falou que ia chegar muito, muito tarde, a questão da gravação, e a gente tava sem ninguém pra suprir, porque de vez em quando até chega, cara, deu um imprevisto aqui, a gente não tem ninguém pra gravar, tem como tu entrar com a gente aqui, inclusive nesse mesmo programa o Abdala gravou assim, chegou, cara, Abdala, tá sem fazer nada aí, cara, a gente precisa de alguém pra gravar, porque realmente estava drogado, fosse... mas tudo bem. O JJ teve um imprevisto, então a gente só tinha o Bruno pra gravar com a gente. Então a gente falou pro Formiga, cara, grava uns áudios sobre cada tema do tópico aí, cada tópico da pauta aí, manda sua opinião. E a gente debateu, tipo assim, todo mundo que participou do programa escutou os áudios pra não falar, né? Pra fingir que o cara realmente estava na conversa. É tudo manipulado, entendeu? Cara, a edição foi sensacional nesse programa, cara. O Bruno Formiga tem um quadro sensacional no YouTube, que é o Polêmicas Vazias, né? Quem não conhece, eu recomendo demais, que ele tem sempre temas muito bons, cara. Não sei se vocês conhecem o Polêmicas Vazias do Bruno Formiga. Muito bom, muitos temas que a gente tem que qualquer um discute assim em roda, e aí ele traz com dado, com estudo, é bem
Bem bacana. E aí o que aconteceu foi o seguinte, né? Ele comentou sobre o tema e na edição a produção encaixou tudo como se ele estivesse na conversa realmente e a gente comentando em cima do comentário dele. Então, pra você que ouviu, você foi enganado. Mas acredite, você. Mas então é isso que acontece com você sempre. Então a gente cuidado com a polícia do podcast. Ô Matheus, já que é hora da verdade, eu vou fazer a revelação aqui que algumas pessoas já sabem. Lá no Flacast a gente nem grava por Skype, nem grava, cara. A gente tem um grupo do WhatsApp. Podcasters. A gente tem o grupo do WhatsApp, a galera me manda o áudio e eu vou encaixando, velho. Olha aí, são formatos, né, cara? São possíveis formatos. Era o que era possível pra gente. Sim, cara. sim. Alguns dias a gente grava. O programa passado, por exemplo, a gente se reuniu pro Hangout e gravou. Mas nem sempre é possível, cara. E como é formato curto e tem muita coisa de cada um falando mesmo, a ideia é cada um falar separado, sem muita interrupção. Diferente daqui, que a gente vai um complementando o outro. E o Nick interrompendo todos. Encaixou legal no formato. O trabalho é esse, cara. Mas assim, cara, é muito legal isso, porque o podcast, ele permite isso, saca? Essa é uma das coisas boas sobre o podcast. E você pode ter tanto, se a gente for falar de formato de gravação aqui, tanto pode ser o nosso formato, como a gente faz, que tem a dificuldade de todo mundo ter disponibilidade para isso, que é você gravar pelo Skype, ou a gente tenta gravar às vezes pelo Discord. Ou você pode fazer uma das opções atuais que tem agora, né? O WhatsApp, você poder mandar o áudio. E aí tem o Hangout, tem aqueles que moram perto, o outro consegue fazer um presencial, aí também exige um estúdio, uma coisa mais bem preparada, né? Se você até dizer pra galera que faz podcast, né, que pretende fazer podcast, melhor dizendo, se você e todos os participantes do seu programa moram perto, tem condição de fazer presencial, cara, é a melhor opção. É a melhor opção. É a melhor opção. Se você conseguir captar sem a frequência, sem a interrupção da internet, porque às vezes tem questão do áudio ficar picotado, então a qualidade da gravação, quando todos estão no mesmo microfone, você nem precisa de internet pra gravar, né? Isso. Não, então, claro que o presencial é ideal, cara. Mas tem uma coisa importante também, que é a qualidade do equipamento também, cara. Sim, sem dúvida. Presencial com microfone ruim pior do que... Sim, né? É por isso que eu falei que isso demanda também de um melhor equipamento. Só que, e outra coisa positiva também do presencial é a dinâmica, né, cara? De conversa, que é muito melhor do que o aqui, né? Porque às vezes um tá fazendo uma coisa, acontece uma coisa... É aquilo que a gente falou, né, cara? É o ideal, não é o ideal, É o mundo dos sonhos no podcast, você poder gravar num bom estúdio presencial, né? Eu cito até um exemplo que é um podcast na mesma linha do Nerdcast, só que o Nerdcast todo mundo sabe que eles gravam via Hangout, o Skype também, né? Que é um podcast até aí do Rio, que é o Minuto de Silêncio. O podcast, eles têm um entrosamento perfeito, porque eles gravam justamente todo mundo no estúdio presencial, é um podcast de humor, e eles têm um entrosamento que é muito difícil eu ver em outros podcasts, cara. Tu vê que o presencial ajuda ali, cara. E tem um outro detalhe, tem um outro detalhe que vocês ainda não comentaram, provavelmente vocês vão entrar, mas é a questão da edição. Acho que a edição faz toda a diferença, cara. Demais, você tem um bom editor, você transforma uma conversa normal em um puta produto, assim, sabe? Então, eu acho que a edição talvez seja a mais importante até de tudo. Sim. Ainda falando sobre o presencial, só dar o meu pitaco sobre esse assunto, falar sobre futebol tem a urgência do tempo, né? Isso. Você não pode esperar muito uma pauta, senão ela fica congelada, né? Então, o presencial tem a dificuldade de você reunir todo mundo. Se na internet reunir todo mundo já é difícil, presencialmente é mais difícil ainda. Então tem que ser muito bem estudado. Tem que ser uma pauta fria que não vai vencer, porque falar do último jogo e querer marcar presencialmente conciliar a agenda de todo mundo. Isso, é muito difícil. Só se todo mundo morar no mesmo prédio. Ainda assim é complicado. Mas ainda assim é complicado porque aí bate a questão também... a gente tava falando até fora do ar, que tem uma coincidência aqui, que eu não vou expor onde foi, mas
Pô, eu descobri que eu morei no mesmo prédio que o Tosa, no período de um ano. Olha aí. E eu nunca esbarrei no Tosa, porque o próprio Tosa falou que só dorme em casa. Então, praticamente. Não importa É se muito você Black Mirror. mora. Não importa se você mora no mesmo prédio, essa pessoa não vai estar lá, entendeu? É questão não só de proximidade, mas de agenda também, né, cara? Isso, e aí também. Deu até medo agora, hein? E aí também, aquela questão também de equipamento, né, cara? Eu acho que é um ponto importante também entrar aqui. Porque, digamos assim, eu quando comecei o podcast, eu não tinha equipamento nenhum, eu tinha um notebook. E aí, só que o quê? Eu tinha um microfone lapelazinho, cara, que eu comprei pra participar do Coluna do Flamengo, só que como a internet aqui era muito ruim, eu nunca conseguia participar. Era muito Continua sendo ruim. Eu não conseguia participar lá pela exigência da qualidade que o produto lá entendeu? Só que aqui, por se tratar de conversa Skype, eu utilizei os primeiros programas, por muito tempo, acho que os primeiros 6 meses, foi utilizado um lapelazinho da Sony, cara. É o mesmo que você vê no canal da Flá TV. A maioria das entrevistas você vê que eles fazem é com aquele lapelazinho. Só que aí entra a diferença de microfone, de equipamento, né? Um lapela não é recomendável para estúdio, para gravações desse tipo, pois ele capta tudo que acontece ao redor, né? Ele é para uma entrevista, uma determinada situação e tudo mais. E para o podcast, que é uma coisa horrível. Que você tá... ele é horrível, porque... Se você escutar os nossos primeiros 10 programas, ali bem no começo, você vai escutar o cachorro do Gonzaga... E a participação do cachorro do vizinho, não, o não é meu, não. É a participação do cachorro do vizinho, incrível, do grilo... A gente quase dedicou a fazer abertura pra ele, sério. Porque participava bastante. Fora o cachorro, era o grilo. E aí depois que eu consegui comprar na China, que é onde tem uns produtos mais baratos, né? Aí eu comprei um microfone, um BM800, ele é um genérico, assim, um condensador genérico, porém, cara, tem quebrado um galho aqui gigantesco, porque a qualidade melhorou bastante depois disso. O Nick também, eu recomendei um headset pra eles também comprar. Mas eu vou comprar um condensador de estúdio, né? Em breve, isso. Então deve melhorar ainda mais a qualidade da captação. Tem gente que participa até de celular, então aí depende. Então aí fica tipo assim, um cara com uma qualidade muito absurda, e quando a partir do Simeone. Com a voz. É o nosso celular, JP. Tem fone, né, que grava com o celular e mora na avenida. Tá ligado? Então a gente escuta o Barrichello passando. Rapaz, mas às vezes os áudios de celular eles ficam muito bons, eles superam muito o microfone. Sim. Mas o Simeone não tem condições de comprar um iPhone. Então, a minha mesmo, ela só participa a gente pelo celular. Mas ela tem um iPhone. E a gente tá falando aqui, já mostramos até uns participantes, cara, e aí eu vou perguntar uma parada aqui, que tá na pauta. Inclusive, acho que essa pergunta fica até mais direcionada ao Ebert, que tem um programa bem parecido com o nosso, que é, depois que você pensar num tema, você tem o tema de gravação, o programa de hoje vai ser sobre esse tema. Como escolher quem é o melhor participante, quem é a melhor pessoa para participar de tal tema? Porque a gente, por exemplo, a gente trabalha aqui com um grupo de 10, 12 pessoas que gravam com a gente. Então, até pra gente fazer um rodízio, não obrigar a pessoa sempre estar participando e tudo mais. Quem puder participar, participa. Mas como saber qual é o tema certo para tal pessoa, cara? Bom, a gente usava uma metodologia chamada Quem Pode Gravar Essa Semana? É muito útil. Era basicamente isso. A gente discutia na porrada qual seria o tema, e depois que eu decidia... Democraticamente, né? E a gente via quem ia poder gravar, e eu ficava suplicando para os participantes de poder gravar. Nós somos 5. Nós somos 5, já fomos... Não, nós somos 4. Bruno, alguém foi esquecido. Bruno, tanta gente. Bruno, William. William, Michael. São dois Brunos? São dois Brunos ou é um Bruno? Não, são 2 Brunos. Tá. Eu pensei que fosse um cara chamado Bruno. Com você são 5, então, né? Comigo são 5. E a gente fazia isso. Era definir a pauta, via se precisava de muito estudo naquela pauta ou não. Se tivesse tempo para estudar, alguém pesquisava, levantava os dados e tal. Mas a gente mudou. A gente agora estava fazendo o caminho inverso. A gente está com uma escala. A gente fez uma escala para o mês inteiro.
de quem vai participar a cada final. A gente grava no domingo, né? A cada final de semana. E no caso é sempre eu apresentando e mais uma dupla. A gente tenta fazer com 3 participantes. E às vezes a gente tem um quarto que seria um convidado, alguém de fora e tal. Ou então, se alguém quiser muito participar, pode vir também. Até 4, beleza. E então a dupla da semana que vem já fica responsável por pensar na próxima pauta. E na outra, sim, vai. A gente já sabe quem vai ser o mês inteiro, a dupla que vai participar comigo, e ela vai pensar nas possíveis pautas e a gente vai discutir já mais certo, né? Semana que vem, por exemplo, vai ser o William e o Michael, então eles já vão pensar em assuntos que eles já têm mais afinidade. Pô, maneiro, interessante. A gente aqui, a gente tem muito participante, né, cara? A gente tem acho que 12 ou 13. Eu tenho que contar também. Tem eu, Gonzaga, Brian, Simone, Abinala, Franco, vou Gabriel, contratar algum Aninha. aí, vou fazer que nem o Rodrigo Caetano. Quando tiver a oportunidade de mercado aí. Não, mas cara, é aquela parada, tipo, a gente tem o Pedro Caruso, por exemplo, no nosso elenco, que ele gravou 2 vezes, sabe? Então, eu nem reclamo, porque o Caruso realmente tem uma agenda que... Pra falar pro cara gravar com a gente e tal, não sei o que, ficar no pé da pessoa também não é... Que também não tem que ser uma obrigação, tá ligado? Então, um elenco, mas, por exemplo, o Gabriel... Obrigado aqui, pra gravar é só eu e o Nick mesmo. E você também já deixou a desejar em alguns programas aí que você não gravou, mas tudo bem. Não vamos citar. Um programa só, porque eu estava na Campus Party. Tá. E aí, a gente sempre faz assim, tem aquela parada de a gente, a gente faz uma pequena escala, tipo, você vai tal dia desse mês, você vai tal dia, mas sempre tem imprevisto, então eu sempre tenho que de última hora procurar alguém você pode gravar com a gente e tal, mas a gente tem até uma ideia de perfil, sabe? Quando a gente quer um cara que é criativo e fazer piada, naquela sacada rápida de fazer aquela piada papum, sabe? A gente chama o Brian. Sim. O Brian é muito engraçado, esse tipo de coisa. Tipo, pra você ter uma ideia, vou fazer até um parênteses aqui. Quando o Penido entrou pra gravar com a gente, né, o Penidaço, a gente fez a entrevista com ele, o Brian, tipo, o Brian tinha saído, aí ele foi no banheiro, disse que é o banheiro, né? Aí quando ele voltou, o Penido já tinha entrado. Ele, você não deixa nem eu cagar em paz. Quando ele olha, caralho, o Penido tá aqui. Aí ele virou e falou, tipo assim, não deu nem tempo de ninguém falar nada. Ele virou e falou assim pro Penido, cara, eu quero que você narre o nascimento do meu filho, cara. Tipo, na hora, ele tirou o assunto, tá ligado? Essa cara muito rápida. Aí quando eu quero alguém que articula mais, alguém que desenvolve ideia, inclusive fala muito, né? Alguém que sei que o debate vai render, porque ele tem argumentos, ele fala bastante, eu chamo Simeone. O Simeone realmente ele... E o Abdala eu chamo quando não tem ninguém pra gravar mesmo. E ele grava bastante. Não, mas o Abdala é aquele cara que ele tipo, não é de fazer piada rápida, mas ele é um cara muito criativo. Então ele consegue pensar de uma forma diferente dos outros. Eu reconheço que o Abdala tem uma forma de pensar diferente da rapaziada. Então sempre tem aquele cara que tem uma cara a mais pra determinado programa, cara. Sempre dá pra pensar. Sempre dá pra... Agora eu tenho uma pergunta pra fazer. E quando eu quero tudo isso junto, eu chamo a Aninha. Não, a Aninha, cara, é demais. E faz tempo que ela não grava com a gente, né, cara? Saudade, Aninha, volta Aninha, hashtag volta Aninha. Ela traiu a gente, só no coluna agora. a gente roubou ela deles e eles foram lá e roubaram de volta. Aí, agora eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, E, na verdade, é uma pergunta e uma dica. E se vocês souberem a resposta, ia ser, principalmente se a resposta for simples, por favor, me diga como. Alguém já conseguiu ganhar dinheiro aqui com o podcast? Sem chance nenhuma, 0. Eu acho que é bem complicado. Cara, porque na real... Nem com a Tozacan conseguiu ganhar nada. Na verdade, eu acho que nem é esse o intuito, né? Óbvio que, assim, seria ótimo se alguém ajudasse a questão do retorno financeiro não é pra ficar rico. Não é porque a gente quer... assim, questão de custos, né, cara? Realmente tem um custo. Não, pois a gente tem a parceria com a Espaço Rubro Negro, mas não envolve grana, né, cara? É troca por material para sorteio, essas coisas. Mas fora isso, assim, a gente realmente não tem nada, não. Seria ótimo, né? Mas, enfim. Isso é até importante. Pra isso é importante até Pois é. Pra deixar claro a galera que
Se você tá querendo entrar nessa vibe aqui pra ganhar dinheiro... Existe, tá, vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Mas se você quer ter um programa tipo um programa de rádio, né? Se você quer conversar com seus amigos, fazer um programa, debater futebol, cara, eu digo pra você, com toda certeza, vale muito mais a pena você ter um podcast, mesmo que não tenha a mesma visibilidade do que você ter um canal no YouTube. Porque um podcast, ele é diferente. A galera que faz podcast sabe. Você pode perguntar até pros maiores, cara. Pro Jovem Nerd, você pode perguntar pro MRG, os caras vão te falar que o podcast ele é diferente, cara. Dá um prazer a mais fazer um podcast do que o YouTube. Mesmo que com o YouTube você tenha mais chance de ganhar dinheiro mais rápido. Sem contar, Nick, que o público, o ouvinte do podcast, ele é muito fiel. Depois que você conquista o ouvinte, é uma relação diferente que você tem do YouTube. O cara tá lá te ouvindo, assim... Tá ouvindo você lá no pé do ouvido ali, parece uma relação que fica de intimidade mesmo ali, cara. Eu vejo uma relação um pouco diferente do YouTube, até o Tosa pode falar se ele sentiu alguma diferença, porque ele tá nos dois mundos, né? E o YouTube parece que tem uma coisa muito, é uma massa, né? Muita gente, a sua visibilidade aumenta muito, mas no podcast a impressão que eu tenho, os defensores do podcast... os defensores do podcast me falam muito isso, e eu já vi muito isso comentando ali no grupo, que nós três aqui dos 3 podcasts, o Tosa eu não sei se tá, mas dos outros 3 podcasts a gente participa, e eu conheci vocês lá, que é o grupo do Facebook de Podcasts BR, né, que discute muito tema sobre podcast. Conheci tanto o Matheus Gonzaga quanto o Herbert lá, agradeço muito ao grupo, e eu vejo muito esse comentário lá, de que a relação com o podcast é diferente. Eu queria saber do Tosa, qual a diferença que ele sentiu dos dois canais, assim, cara? Não, cara, assim, é exatamente o que o Gonzaga falou, cara, é um outro público mesmo, assim. É uma galera que não é aquela galera que quer, como é que eu vou dizer, que vai lá ver e sai fora, sabe? É uma galera que vai ouvir e já quer o outro. Eu acho que é um outro público mesmo, sabe? Assim, eu acho que o pessoal do YouTube é uma massa maior, uma galera que nem é tanto envolvida, mas que tá ali porque o YouTube é como se fosse um Facebook da vida, que todo mundo tá lá, então o cara aparece lá o teu vídeo, às vezes oferecido em alguns outros assim, né, algumas outras páginas, o cara acaba indo, mas o podcast não, cara, o podcast é ter o seu lugar, o cara vai lá buscar. Exatamente, então, assim, eu acho que é uma galera um pouco mais fiel realmente, sabe? Então, falta os anunciantes perceberem que o engajamento no podcast é tão bom assim, né, cara? Porque para podcast é difícil. O Nick perguntou, o Matheus perguntou agora de se alguém já ganhou dinheiro. Como é difícil arranjar anunciante para podcast. Vai sair. Mas é aquela parada, cara. O YouTube agrega mais gente pelo seguinte fato de que a maioria das pessoas ali, eu não quero generalizar, mas é a maioria, é aquela galera que ele não tá tão preocupado assim com o Tosa em si. Pô, o Tosa, ele tá preocupado em saber do Flamengo, saber o que tá acontecendo no Flamengo, saber as notícias, saber o que a pessoa que tá ali tá comentando sobre o Flamengo, independente de quem é a pessoa. O público do podcast não, cara. O público do podcast tá muito mais interessado no podcast, opinião das na pessoas produção sobre do conteúdo. Não, tá mais preocupado com a produção do conteúdo com o podcast do que provavelmente sobre o que é. Entendeu? Isso. Então a gente pode lançar um podcast aqui falando sobre estádio, que é um tema que a gente já fez, é um tema que vai ser atual por muitos anos, ou a gente pode fazer o nosso mania de torcedor, que é aquele programa que é só pra você rir, que o público tá pouco se ferrando sobre o que é. Ele quer mais ouvir o podcast, ouvir as pessoas do podcast falando, cara. É totalmente. É outro. E também aquele. Eu acho que é mais fiel. Sim, é mais fiel, né? também porque pela mais dificuldade que o podcast tem, que não é tão simples, não é um clique que a pessoa abre o YouTube e vê, tipo, você pega uma criança, cara, ela abre o YouTube e assiste uma parada. E tá lá recomendados. Verdade. E o podcast não é assim. Você sabe que pra assistir, ouvir o podcast, você tem que ter um aplicativo, você tem que ou baixar, ou você tem que entrar no site. Então é uma galera que exige mais do ouvinte e exige mais até um querer realmente, uma vontade. E aí tem aquela coisa também, o podcast ele é flexível. Então eu posso ouvir ele como eu costumo fazer, indo pro trabalho, ou no ônibus, indo pra faculdade, e a pessoa ouve durante o trajeto ou fazendo alguma coisa. Eu brinquei com essa questão de ouvir podcast lavando louça, porque é geralmente o que eu faço de vez em quando também, lavando louça, ou indo na academia, né, ou na rua, ou você que está ouvindo agora no ônibus, e eu vou falando mais baixinho, você vai apertando o
o seu fone mais pra tentar me ouvir. Então por aí vai, entendeu? É tipo assim, é uma dinâmica diferente. E entra até naquela questão também de muitas pessoas perguntam por que a gente não coloca os podcasts no YouTube. Mas aí eu respondo sempre porque é uma mídia diferente, é um foco diferente do que no YouTube. No YouTube a mídia não é feita para YouTube. A mídia é feita para podcast, com proposta para as plataformas de podcast. Então não adianta querer, tipo assim, tem gente que faz, dá certo, mas eu acho que não é o nosso caso. Tanto por isso que criamos as lives, para suprir essas necessidades. Do podcast, já passo pra tu, Tosa. Que você tem. Vou fazer aqui 3 cenários aqui. Quando o cara ele é fã de um podcast e ele vai ver algum tema aqui que é do agrado dele, existem 3 possibilidades. A primeira delas é você ter um debate com várias pessoas com várias opiniões diferentes, e a pessoa se identifica com alguma daquelas opiniões, ele percebe a opinião das pessoas ali. Ou ele se depara com um programa onde todo mundo tem a mesma opinião, e é a mesma opinião da dele, então ele se identifica com todo mundo no programa, se torna pra ele uma experiência agradável. Ou ele pega um programa onde todo mundo tem uma opinião diferente da dele. E aí é um programa onde, em todo o programa, ele vai ouvir uma opinião diferente e vai formular uma nova opinião. Então, qualquer tipo de debate que você encontra no podcast, de certa forma, é satisfatório pro ouvinte. Porque ele já sabe o que ele tá buscando ali. Quando ele vai ouvir um podcast, ele já sabe do que se trata, sabe? É diferente de você ir no YouTube e ver lá uma live sobre o Flamengo, seja pós-jogo. Dependendo do canal que você for, é uma live diferente. A live do Tosa vai ser diferente da live do Coluna, que vai ser diferente da live do Urubucan. Você não sabe exatamente sobre o que vai ser aquilo ali. No podcast, não. Independente se você até não conhece o podcast em questão, você sabe como conhece você o formato, vai ter né? uma experiência satisfatória. Você vai ter de certa forma, satisfatória. Vai agregar de alguma forma, entendeu? Deixa eu só falar uma coisa aqui, assim, eu gosto tanto do formato que a ideia de colocar a Tozacan em áudio, em formato de podcast, exatamente para tentar atingir essa galera. Porque, e o mais engraçado é que assim, a gente começou a fazer isso um pouco depois que a gente começou a fazer o programa, e teve uma época que eu achei assim, eu não tava verificando se o pessoal tava ouvindo ou não, eu falei, não vou fazer mais, porque, pô, não é um trabalho, até que edita, extrai o áudio, sobe o áudio, sobe o feed, essas coisas todas, né? Às vezes tem que converter o áudio, né? Enfim. E aí, cara, eu parei, meu irmão, teve de reclamação, eu vi que tem galera que curte, cara. Então, assim, acabou sem querer eu acertando o público que eu queria também, que é o público do podcast, né? Inclusive, só uma parte sobre isso. Inclusive, o Coluna do Flamengo fazia isso também, botava os programas em formato podcast e parou. Eu fiquei órfão, eu sempre ouvi o Coluna por podcast. Depois que eu comecei a olhar no YouTube. Pra você ver, muita gente deve ter Sim, sentido tanto falta, que até hoje. assim como eu sou mais Mas sabe por que a Coluna parou? É porque é um volume muito grande, né? Fala pra ele, Godard, por que a Coluna parou. Se foi medo de concorrência. Se você olhar a data que eles foi pararam quando começou. Você não adianta competir com Eu reparei isso, sabia? Você tá falando isso, mas eu já tinha reparado isso. Que eles pararam mais ou menos na época que vocês começaram. Mas eles pararam, tipo assim, pode não ter sido por isso, mas é aquela questão de que eu e o Gonzaga, a gente é do Coluna, entendeu? E eles viram que a gente tava começando um projeto de podcast, então eu acho que eles deram uma freadazinha ali, até porque pra eles não sei se tava fazendo eu acho que vai então, muito a questão do objetivo também, né? Acho que pro Coluna não funcionava e eu entendi muito bem, tanto que quando eu comecei com o Nick, eu falei, cara, eu acho que pro Coluna não E foi mais ou menos também no período onde eles mudaram bastante. Foi, exatamente. Porque antes eles faziam uma live e ao longo da semana do programa gravado, eles começaram a aumentar o número de lives, então eles começou até a ficar mais difícil, mas foi num período muito parecido, cara, num período muito próximo. Então, tô dizendo que foi. Eu fiz a piada, não tô dizendo que foi por nossa culpa, mas eu acho que teve uma pequena influência, assim, pelo fato da gente ser dentro do Coluna, sabe? Mas eu senti falta. Eu gostava muito de ouvir o Coluna. É uma forma também, áudio, né, cara? Era uma facilidade, pra eu ouvir o Coluna. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, a reclamação principal que a gente teve foi que tinha um cara nos Estados Unidos que baixava o programa em forma de podcast, botava no carro dele e ia ouvindo indo pro trabalho. Então ele falou assim, cara, eu não consigo ver no YouTube, por exemplo. Isso, então pra mim é mais fácil ouvir no trabalho. E aí ele reclamou bastante, falou, pô, aí eu tenho que baixar, eu tenho que fazer não sei o que, sabe? Tipo, o cara reclamou. Mas aí eu falei, bom, a reclamação... Dinheiro de volta, não? Não, meio isso. A reclamação fazia total sentido. E aí? Então, assim, você atinge um público diferente, né, cara? Aquela parada, Tosa,
Até porque, por isso que você tá até fazendo um podcast agora, especificamente o TosaCast, vale muito mais pra quem acompanha, pra quem escuta, quando você vai escutar um podcast que de fato é um podcast. Sabe? Sim. Não tô dizendo que não tem qualidade você pegar o Tosacan e trazer podcast, nem o Coluna, muito pelo contrário, são dois programas. Sim. Mas quando você faz especificamente um podcast voltado pra ser um podcast, público podcast, entendeu? Quando você não recicla, vamos usar esse termo, eu acho que a qualidade é melhor. Até pra quem escuta, ele percebe que é uma intimidade maior, cara. Sim. Então eu boto muito mais fé, tipo, no Tosa, no cast, né, cara? Nesse formato, até por ser um podcast de fato. Não, até porque a gente não edita, né, cara? Eu pego o que foi feito lá e jogo pro áudio. E é um desafio, né, cara? A edição que eu faço, total, a edição que eu faço é só tirar o início e o fim lá, aquela que a gente começa a live lá, que é normal, né? Espera a galera chegar e faz aquela conversa inicial antes de efetivamente começar o programa. E depois eu edito essa parte, mas de resto, cara, não tem edição nenhuma. Então, é diferente, sabe? Não é um podcast. Na verdade, é um formato de podcast, mas não é efetivamente um podcast. E aí o que a gente... O Tosa tava comentando sobre o rapaz que ouviu o podcast no carro e tal. É muito o meu jeito de consumir podcast. Eu às vezes eu escuto podcast indo pro trabalho, no carro. Eu chego no trabalho. Eu sou bem introspectivo no meu trabalho, né? Eu sou bem concentrado. Já percebemos. E eu começo, eu tenho... não, aqui eu tô tímido porque tem muita gente falando e tal. Você trabalha com o quê? Podcast. Exatamente, quando eu falo que eu faço podcast, todo mundo toma um susto. Porque eu não falo muito no meu dia a dia, eu sou um cara bem calado. E no podcast? Não, no podcast eu falo bastante, cara. Que isso? Ele se solta. Não, no podcast eu falo bastante. Mas, então eu já começo o dia de meio com mau humor, então eu já começo com os podcasts de humor pra melhorar o dia. Isso. E durante o trabalho eu pego alguns também que não vão tirar totalmente, que eu não tenho que prestar tanta atenção assim, que eu não tenho que eu consiga dividir o foco. E durante o almoço eu começo a escutar coisas sobre futebol. Também, o de vocês, outra coisa sobre futebol. E aí na hora do almoço eu pego o SciCast, que eu gosto bastante. Eu gosto muito Também escuto esse. Muito bom. Mundo Freak Confidencial e outros que eu tenho que prestar um pouco mais de atenção, e volto pra casa ouvindo notícia, volto pra casa ouvindo mais opinião, mais debate, mais cabeça, como o próprio Anticast e outros sobre política também. Então eu tenho uma rotina de ouvir podcast. Isso é bacana, cara. E que prende praticamente o meu dia inteiro. Isso é uma das coisas que o podcast possibilita, né, cara? Você, digamos assim, eu também tenho mais ou menos uma rotina parecida com a sua, só que não diariamente, porque depende muito da minha vibe. Como é que eu tô? Falar, hoje eu quero ouvir música e tal. Mas digamos assim, quando eu quero fazer tal coisa, aí eu quero, tipo, vou lavar um prato, eu ouço geralmente o MRG. Quando eu vou fazer uma viagem mais longa, que eu demoro mais tempo, já ouço o Nerdcast por ter um formato mais longo. Dependendo se eu tô indo pro trabalho, eu já ouço 3 horas. Pois é, já ouço outro tipo de podcast, porque, digamos assim, quando eu vou pra faculdade, eu ouço o Flacast, que eu sei que é o tempo exato que a viagem leva até o meu trabalho, até minha faculdade. Então, o podcast ele tem essas possibilidades e você não precisa ficar, fixe em um. Nosso problema mesmo tu não ouve não, né? Eu já ouço 300 vezes, né? Eu não tenho mais nem paciência. Quando sai, eu já falo, mano, chega, eu não aguento mais ouvir o Nick. Você que edita, Matheus? Reza a lenda que sou. Então, a gente eu também edito o meu, né? Então quando eu publico, eu já tô de saco cheio, eu não aguento mais ouvir. Isso é uma coisa que acontece muito no... boa pergunta isso. Vocês ouvem... Boa pergunta essa. Vocês ouvem o podcast de vocês depois ou vocês não querem nem saber mais? Eu escuto quando sou eu que edito. É. Mas, inclusive, a gente citou isso, cara. Eu e o Gonzaga, uma das coisas que eu mais me orgulho do nosso podcast aqui, do nosso Famicast, é a nossa divisão de tarefa, cara. Porque a gente faz, muito bem feito. Não só em questão de que o Gonzaga faz o trabalho dele muito bem, e eu, humildemente, eu faço o que eu tenho que fazer. Que é o seguinte, o Gonzaga ele é responsável por edição, captação, então esse áudio está sendo captado por ele. Ele edita, ele bota efeito sonoro, ele posta no site, então toda a parte técnica, inclusive mexer no próprio site, é tudo ele faz. Enquanto eu
Eu sou a pessoa que eu penso no tema, eu crio a pauta, eu penso nos participantes que vão participar do programa, que eu posso convidar de fora também. Então eu faço essa parte de fazer o programa acontecer, questão de ideias e tudo mais, e o Gonzaga faz a parte técnica. Então a gente faz uma divisão muito, muito boa de tarefas, cara. É uma das coisas que a gente mais... assim, isso é bom porque, digamos assim, é um trabalho muito árduo, ter que editar, ter que postar, eu tipo, durmo toda vez de programa de postagem, é sempre de madrugada que eu durmo e tudo mais. Então, só que tipo assim, o bom... Eu sei bem que é isso. Então, só que por outro lado, digamos assim, eu só pergunto assim, e aí, Nick, gravar agora? Que horas? Então, eu tiro esse peso de mim, entendeu? De ter que ficar procurando, vou procurar fulano, ciclano e tal. Isso é muito... Cara, a gente teve muito programa que, pô, cara, que tema bacana, tema foda. A maioria sou eu que penso. Tipo, não é me gabando, mas eu penso nos temas. O meu trabalho é pensar no tema. Então, tipo assim, a gente já ouviu muito elogio de, cara, esse tema foi maneiro, esse debate foi bacana, como a gente já ouviu muito elogio de, cara, como a edição desse programa ficou legal, como ficou bem editado. Então a gente tem, cada um, noção do que cada um tem que fazer, cara. Isso eu acho que é crucial quando você tem uma dinâmica, assim, no podcast, cara. Então, se você que tá ouvindo quer fazer um podcast e não vai fazer sozinho, é muito importante você dividir as tarefas da forma certa, cara. Não sobrecarregar nem o Gonzaga, nem a mim, por exemplo. Isso é muito... E respondendo a pergunta do Thiago lá, cara, eu, digamos assim, depois que eu termino de escutar o programa, eu só ouço ele depois daqui a 2-3 dias, que é quando eu já esqueci um pouco ele, entendeu? Porque, cara, tipo assim, quem edita, quem trabalha com edição, com alguma coisa, imagine editar um vídeo de 5, 10 minutos, já é cansativo pra caramba. Se editar 1h30 de programa, 1h30 de programa... Cara... Tem 2 programas que a gente fez esse ano que ficaram imensos. Que foi o programa que a gente gravou com o Pedro Caruso e o Paparazzo Rubro Negro sobre Libertadores. Ficou muito... E o programa que a gente gravou com o Simon do Coluna sobre estádio. Cara, eu escutei esse programa de novo esses dias porque eu tô responsável pelo... Eu sempre sou eu que edito o compilado do final do ano, né? Que a gente pega os melhores momentos do ano inteiro, trechos maneiros de conversa, trechos não só... Ou que foram engraçados ou que foi um debate bem trabalhado, um debate bem bacana. Eu separo os melhores trechos do ano. Cara, pra escutar esses 2 programas foi tipo, o programa ficou bom, mas, cara, era muito grande. Aí você ouve um programa de 1h40 pra você tirar um trecho de 3 minutos, sabe? É uma parada, é absurdo, cara. É muito grande. E isso é um desafio até pra também quem tá editando, porque a gente tem que pensar, às vezes a gente fala, putz, esse aqui ficou bacana, fala tudo, mas a gente tem que pensar no público, e que, digamos assim, cara, será que a pessoa vai ter o saco pra ouvir isso aqui? Então é uma coisa de você ter que selecionar as coisas boas, o que vai ao ar, o que não vai. O que vale a pena cortar, o que vale a pena deixar. Às vezes editor não pode ter pena não, cara. Tem que meter a navalha às vezes, porque senão... eu sempre respondendo o Thiago, quando eu acabo de editar, eu passo eu subo o arquivo pro Drive antes de publicar, e ponho no celular, ligo o FIFA e jogo umas 2-3 partidas online escutando. Que essa é a minha tática. Eu consegui ouvir o programa, eu fico jogando FIFA ao mesmo tempo, aí beleza. Aí eu não me enche tanto o saco de ter escutado a voz de homem aí 300 vezes. É por isso que a gente tem a linha pra fazer esse contrapeso. É por isso que a gente chama a linha. Quando tiver oportunidade de mercado, vou cair também, que nem o nosso falecido aí, diretor técnico aí. No meu caso, eu não só ouço, eu sou tão bobo que não só ouço, como eu fico rindo das piadas que eu fiz, cara. É muito doente, né, cara? Não, o Gonzaga tem a mania de rir das próprias piadas, cara. É foda. É foda. Mas, já que a gente tá falando aqui de edição, a gente entrou nessa parte, qual programa vocês usam pra editar? Dá essa... Deixa eu só, aproveitando a parte ainda relativa a ouvir ou não, por exemplo, eu tenho uma mania horrível de ouvir o programa e ver, na verdade, menos, ouvir mais. Eu ouço o programa de novo, mesmo no YouTube, assim. A gente faz, por exemplo, eu tô falando do Tozacan, não o TozaCast, mas o TozaCast também, a ideia mesmo. Depois do programa e depois que eu edito, tira um iniciozinho e tal, eu faço questão de no outro dia ouvir de novo pra ver se eu falei alguma coisa, ou se não tá do jeito legal, essas coisas. E como não sou eu que edito, eu fico sempre naquela ansiedade do programa sair pra escutar. Até porque eu tenho curiosidade de ver como é que ficou a edição, porque o Gonzaga faz umas paradas legais na edição, cara. Uhum. Faz uma edição bacana. Mas qual é o programa que vocês usam pra editar? Todo mundo aqui, dependendo de como grava, todo mundo aqui edita. Estamos aqui com todos os editores, né? E eu. Exatamente. E o Nick. Pois é. Que edita o compilado.
Eu edito o compilado e eu edito o Recanto dos Vilões também. Isso é importante. Eu uso o Vegas, o Movie Studio Vegas. Antigamente eu comecei usando o Audacity e depois que eu comecei a usar o Vegas não tem como voltar atrás. Eu digo mesmo também, eu uso o Vegas. Eu uso o Audacity para captar, mas não gosto do Audacity. Eu capto só o meu áudio. Capto o áudio da conversa pelo MP3 Skype Record. Às vezes a gente usa o Discord também. Só que eu edito mesmo pelo Vegas, que aí eu faço separação, tudo mais, as trilhas, né? A música e por aí vai. Eu também uso o Sony Vegas, só o Vegas. O Vegas pra mim é disparado desses programas o melhor. Eu admiro muito quem consegue editar no Audacity, porque tem que ter raça. Tem que viu? é o que eu falo, eu falo sempre. Ali, cara. Eu edito no Audacity, porque eu não tenho paciência. Eu taco no Audacity e saio só cortando. Minha edição basicamente é botar uma música no fundo e cortar a respiração da pessoa. E cortar porque muita gente faz isso, né? Aí eu só faço isso, saio cortando e... Mas a edição também vai dar mais ou menos trabalho de acordo com o estilo de cada um, né? Por exemplo, o Tosa falou que no programa dele a edição é muito simples. E pro programa dele encaixa perfeitamente, porque fica aquela coisa espontânea, muito semelhante ao que ele grava no YouTube, que é o público que muita gente já conhece ele. Para outro programa, de repente, por exemplo, o Flacast é totalmente edição, cara. A gente não quer nem fingir que não é editado. A gente é assumidamente editado, a gente até brinca com isso, né, com a questão da edição. Então a gente não quer fingir que não é editado. Muitos programas e editores dizem que o melhor editor é o que você não percebe a edição, né? A gente quer fazer um pouco o contrário, a gente quer escancarar a edição na cara do ouvinte, cara. Cada um com e vai também na questão da proposta, né, cara? Importante. Exatamente, isso é importante. Isso é importante pro ouvinte que tá ouvindo, que tem a vontade de fazer um podcast, cara. O seu podcast tem que ter a sua identidade, cara. Não adianta você querer fazer... independente do nosso programa, por exemplo, tem aqui o Ebert, que tem um podcast que parece muito com o nosso em questão de estilo, mas ele tem a identidade dele, o programa dele tem você percebe que é diferente do nosso quando você escuta os dois. Então, não adianta você fazer que você quer fazer um podcast, quer fazer um programa exatamente igual ao do Thiago, exatamente igual ao do Tosa, ao nosso. Porque, cara, é muito melhor você fazer o teu, independente de questão de como vai ficar, mas você fazendo com a sua identidade, com o seu jeito, com o seu toque, porque vai ficar... Querendo ou não, vai ter um teor de qualidade melhor, cara. As pessoas vão com seus personagens exatamente, também, né? Com seus personagens. Cada um tem os seus personagens lá no Sempre Flamengo tem o super calmo Bruno César lá, que é sempre um cara muito nervoso. Eu acho muito maneiro ele. E um abraço pra ele aí, que ele é um cara muito maneiro, cara. A minha edição é muito inspirada, cara, no Daniel Bayer, que edita o Não Ovo e o Decrépitos. Sim, a minha edição, eu basicamente aprendi a criar um estilo, né, com ele. Basicamente ter uma trilha engraçada no começo e depois cortar muito a respiração e ter uma trilha para encerrar também. E fora os efeitos, as vírgulas sonoras mais engraçadinhas e tal. Eu me inspiro bastante no Daniel Bayer. Pra mim é o que mais se assemelha com o meu estilo de editar. Qual é o programa que vocês usam pra captação, né? Além da edição? WhatsApp. Captação. Eu uso o Skype, tem um programa que chama Call Recorder, que funciona muito bem. E uso o Skype mesmo para fazer o TosaCast. O TosaCast usa o Hangout e depois distrai o áudio. A minha vida mudou depois que eu descobri o Discord. Eu uso muito o Discord, gravo pelo Discord, ele já me dá um som, ele já me dá o áudio separado por voz. Meu sonho também é conseguir gravar por ele. Então, eu gosto muito da faixa separada, dá muito mais trabalho, mas é melhor. Mas a qualidade é bem melhor. Bem melhor. Esse grande qualidade aí, cara, é muito recomendável que você grave e capte pelo Discord. E outra coisa... isso é muito irônico,
porque a gente tá gravando pelo Skype. Mas use o Discord. Faço comando, mas não faço o que eu faço. Por que vocês não estão usando o Discord? Não sei por quê, Nick. Cara, sendo sincero mesmo, porque eu cheguei pro Todos e perguntei, Todos, Skype, fechou o Skype. Olha aí, mandei, Não, perguntei Skype. O Tosa tem conta no Discord. Eu fiz ele fazer uma conta no Discord. Tem. Então pronto, próxima vez já sabe. Agora, outra coisa, um ponto que eu esqueci de falar também, foi a questão da proposta, né, do programa. A gente falou um pouco disso, só que eu esqueci de falar um pouco sobre a questão do Flamengo Cast, que como a gente falou, cada um tem o seu estilo. Que é a primeira pauta. Não, a questão foi que o que eu queria trazer é o seguinte, a proposta do Flamengo Cast nunca foi de trazer informação. A gente aqui não é um podcast informativo, trazer notícia, trazer... É só trazer nossas opiniões, nossas análises, nossas zoeiras, brincadeiras. Então... Não é o que eu e o Abdala fala. Exatamente. Não é o que o Abdala a gente fala. Quando eu e o Abdala, quando você perguntar ou pra mim ou pro Abdala por que nós temos o Flamengo, a gente responde a mesma coisa. Nosso objetivo é angariar seguidores no Instagram, visando único e exclusivamente penetrar vagina. Então, você tá ouvindo esse podcast, me siga no Instagram. Não, mas brincadeiras à parte, essa parada aí. E porque, cara, tipo assim, a pessoa ouve, tal, velho, se você tá ouvindo isso aqui pra saber informação, acho que você já percebeu que você nunca ouviu aqui. Tanto que até a brincadeira que eu faço de os maiores especialistas em nada, ou então lá no YouTube, que é o seu programa semanal de desinformativo. Então é exatamente pra quebrar essa linha de, digamos assim, cara. Mas essa frase aí foi ideia minha. Eu sei. Especialistas em nada que falam de tudo. Ô Gonzaga, e eu achei muito legal que você citou isso num outro programa, não sei se foi do Penido, que você estava falando um pouco da proposta do Flamengo Cash, que você citou o Rock Bola, o Pop Bola como inspiração, sim. Né? E eu acho que é inspiração também do Fla Cash e eu acho que do Herbert também, já conversei com o Herbert. Certeza. Todos nós fomos ouvintes, eu sou ouvinte antigo aí do Pop Bola e acho que formou aqui toda uma geração de podcasts, né? Porque é um programa de rádio que falava de uma maneira mais descontraída e todos, bem ou mal, de cada um com a sua forma, fala de uma maneira mais descontraída do Flamengo aqui, né? Isso. Eu escuto Rock Bola desde que o Alex Escobar tinha cabelo. E que comandava o Rock Bola, né? Exatamente. Inclusive eu fui no estúdio 2 vezes lá antigamente era na Rio Branco, com o Alex Escobar comandando. Ele é tão gente boa. Né? Ele é tão gente boa pessoalmente quanto na comunidade do Rock Bola no Orkut. Não, e tinha também... Caraca, bota isso no teu currículo. Bota isso no teu currículo. Não, vocês não sabem... Eu sou ouvinte do Rock Bola desde a época que o flamenguista do Rock Bola era o Meirelles e ele foi expulso que mandou... Vocês lembram dessa que ele mandou pegar o Felipe? Vocês estão parecendo torcedor modinha, cara. Eu torço pra Juventus desde o Nedved. O cara pegar o Thiago, ele manda me respeita, rapaz. Foi eu que criei a comunidade do Orkut. O Tavares foi eu que criei mesmo, cara. Aí. Tavares é fera. De boa demais. Não sei se vocês conhecem também, era até na TV, cara, nos programas que eu adorava, era o Rock Go. Não sei se vocês chegaram. Sim. É uma das coisas que me inspiraram também, porque era um formato diferente de assunto de futebol, cara, que é zoeira. E uma coisa que eu sempre gostei de falar, uma piada, uma coisa assim leve, saca? Sem aquela coisa do... Às vezes quando a nossa live também, que a gente brinca bastante quando a gente faz também, cara, é tipo assim, até quando o Flamengo ganha, a gente zoa, quando o Flamengo perde, a gente vai e zoa também. Na Copa do Mundo também, cara, o Brasil perdeu e a gente zoando, saca? Então é essa levada. Cara, com certeza, o MTV Rock Go era do Paulo Bonfá, que é o galera que vem de rádio também. É podcast, programa de... São os sobrinhos da Taíde ali, que faziam programa de humor na rádio. Pois é. Só os sobrinhos da Taíde. Inclusive, cravei a derrota do Brasil no podcast, hein? Culpa tua. Escutem o podcast antes do Brasil e Bélgica e vejam quando o Valdemar Cachaça me pergunta qual o meu palpite para o jogo do Brasil. Qual foi o meu palpite, Gonzaga? 2-1. Pra quem? Bélgica. Então, pra gente... Bélgica não, incrível geração belga. Exatamente. Não, a gente proibiu de falar geração belga do programa. Foi mal, ninguém avisou.
Tem uma pergunta pra vocês. Eu tô querendo fazer essa pergunta já desde o início, mas eu vou aproveitar aqui. Não tira foto. Não. Não, tá totalmente no tema. Como eu sou ouvinte de todos os Flamengo Cash, eu vi um programa passado eu vi outros todos, claro. Todos os programas. Desde o primeiro não era nascido ainda, mas desde muito tempo. Mas eu ouço todos há muito tempo, desde os primeiros. Mas num programa recente, eu vi uma coisa, por exemplo, que é um bom tópico para discussão. Já conversei com o Nick, ele falou que, ele é o estudante de jornalismo, né? E tem essa preocupação de falar, foi no programa do Penido, de falar do futebol carioca como um todo, não ser tão parcial, você tentar ser um pouco mais imparcial. E essa relação do jornalista e torcedor, ela é muito interessante, porque, por exemplo, lá no nosso podcast, a gente assume que é um podcast feito para torcedor mesmo. O foco é falar com o torcedor do Flamengo, falar de torcedor para torcedor. Mas eu acho que esse enfoque de falar um pouco, mesmo de maneira brincando, falar um pouco para todo mundo, também é muito válido. E eu sinto que vocês têm isso um pouco. Sim, a gente tem participação de outros caras aqui também. Exato. Tem sempre mesmo. Mas, cara, o Gonzaga, ele sabe, quando a gente começou, uma das primeiras coisas que eu sugeri foi o seguinte: nós somos torcedores do Flamengo que fazem um podcast sobre Flamengo. Mas não necessariamente a gente vai ser flamenguista ao falar. Isso. Exatamente. Porque a ideia fazer uma visão seguinte, flamenguista sobre as coisas, né? Exatamente, fazer uma visão de quem é flamenguista sobre o clube como um todo. E é por isso que a gente não fala tanto de jogo. Exatamente. Do jogo. A gente fala do Flamengo, de uma conquista de 5 anos atrás, como foi o caso da Copa do Brasil que a gente fez, ou como foi a temporada do time como um todo, não sobre um jogo específico. A gente fez do basquete também, a gente fez do LOL. Então, cara, a gente sempre tenta fazer uma visão de quem é torcedor, de quem também é torcedor, mas que não quer ser esse clubista, quer falar que o Flamengo é... A gente quer analisar de uma forma ponderada. É claro que a gente tem clubistas entre os nossos participantes. É normal até, de vez em quando a gente fala, cara, nesse programa você vai ser clubista, cara. Enquanto os outros tentam ter uma visão diferente, porque a gente quer também ter essa visão diferente. Tipo, não é legal quando você tem um debate onde todo mundo tem a mesma opinião. Mas você sabe que o torcedor do Flamengo, ele é muito clubista externamente. Agora, quando tá entre ele, internamente, acaba que o clubismo zera e fica muito crítico, né? Então, por mais que a gente seja muito clubista, quando a gente tá falando só pra flamenguista, a gente, é aquela parada, não fala mal do meu time, mas aqui internamente a gente vai meter o pau. Mas a gente tenta sempre ter uma visão um pouco ponderada das coisas, tentar ser sempre razoável. Então a gente tenta sempre ter uma opinião mais precisa. Não xingar demais quando acima do necessário, porque você precisa criticar quando tem que criticar, e elogiar quando precisa. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. O Flamengo e Inter no Beira-Rio. O Rômulo jogou bem, cara. A gente não pode, por mais que ele não tenha feito quase nenhuma partida boa pelo Flamengo, quando o cara joga bem, a gente tem que elogiar. E aí a gente abre isso pro âmbito geral sobre qualquer tema que a gente esteja falando. E é por isso que eu falei agora há pouco que é muito ruim quando você tem um debate quando todo mundo tem a mesma opinião, mas existem opiniões que são iguais, só que tipo assim, eu tenho a mesma opinião que o Tosa, mas a minha forma de expor minha opinião pode não ser a mesma que a dele. Então quando a gente tem um programa que a gente precisa falar daquilo, é sempre bom você ter essa variedade de forma de expor opinião. Então a gente tem alguns programas onde todo mundo tinha a mesma opinião e que mesmo assim a conversa foi boa. Eu posso citar aqui 3 muito rápidos. O programa sobre a internacionalização da marca que a gente fez foi um programa sensacional, onde todo mundo pensava muito parecido. E mesmo assim a conversa foi boa. A gente tem um programa sobre a carência de ídolos, que a gente gravou com o Fabrício Kika e com o Flamenguista Sincero, que foi algo bem parecido também, e foi muito bom. E eu acho que o melhor desses, cara, foi o programa sobre Adriano Imperador, foi no início do ano, onde todo mundo tinha uma opinião parecida, de que a gente não queria o Adriano de volta, e cada um expôs o seu motivo pelo qual você não queria que o Adriano voltasse e tudo mais. E foi exatamente aquele programa onde todo mundo queria o Imperador, cara, todo mundo queria o Adriano de volta e tal. A gente não, e a gente disse por que não queria, e foi um dos melhores programas, se não foi o melhor que a gente gravou esse ano, cara. Na minha opinião, foi talvez o melhor, cara. Então, é aquela tecla de sempre, cara, depende muito do que você quer pro seu programa, cara. Exato. Ô, Nick, você falou que não é bom não xingar muito. Quando vocês quiserem xingar, manda o áudio pro Flacast que a gente põe lá, cara, pra desabafar. Não pode xingar aí, pode ir lá que a gente põe... Tchau, não pode xingar nessa porra aqui não, hein. Respeita o caralho desse programa aqui. E quando vocês quiserem alguém que xingue, pode mandar pra gente, que a gente tem um Bruno César pra isso.
Não, aqui... Tá enlouquecido ultimamente. Aqui é liberado. Aqui é liberado, mas com ponderação. Cara, é engraçado, é porque, tipo assim, a gente tem o Simeone aqui no programa, que o Simeone, ele não xinga, tipo, ele não fala, porra, caralho, só que na hora que ele vai expor a opinião dele, ele usa porra como vírgula. Aí, porra, o Flamengo precisa, né, porra, construir estádio, né, porra. Sensacional, cara. Porque, assim, a gente fala, o povo pergunta, toda vez que um convidado vem, ele pergunta assim, quando tá puto alguma coisa, ele fala, pode xingar? A gente fala, cara, pode falar, só que acaba que, sabe... Tipo, todo mundo pergunta se pode e tal, mas nunca tem realmente a necessidade, nunca chegou a esse ponto, porque a gente não fala sobre, digamos assim, que nem aquele programa que a gente gravou do Flacast lá, sobre o jogo do Flamengo, que tava todo mundo pistolão, então tava todo mundo, saca, griladaço, então... Exatamente porque a gente não fala do Exatamente, jogo. Não fala... Aí a emoção acaba ficando de lado um pouco. Xingar, cara. Inclusive, quando o Flamengo tá muito mal, a gente tenta gravar programa que não tem realmente nada a ver com o que tá acontecendo. Tipo agora. Seja programa sobre a Copa do Brasil, que fez, mas tipo esse programa aqui. Tudo bem? O Flamengo nessa situação e a gente aqui falando sobre podcast. Você deu modinha disso. Então, pessoal, pra gente finalizar, vamos aquele momento Jabex, pra todo mundo falar um pouco sobre o seu programa, quando sai, onde as pessoas podem encontrar. Pode ouvir, primeiramente, começar com Tosa, o mais velho. Inclusive, Gonzaga. O mais velho é foda. Não, o mais velho podcast, você não esperou terminar de falar. Ô, Gonzaga. Bom, antes de tudo, queria agradecer aí ao pessoal do Flamengo Cast. Pra mim, sempre é muito legal participar, eu adoro o formato e sempre que vocês quiserem, tamo aí. Cara, o Tosa Cast não tem data pra voltar, a gente... realmente tem essa ideia de fazer quando achar que tem alguém maneiro para contar uma história, e por conta de tempo também é uma coisa que não tá fácil de achar. Então assim, a gente está nessa ideia de sem preocupação em ter que soltar sempre um episódio por semana, ou 15 dias, ou mês a mês. Então tá meio... Não é largado, mas é meio livre mesmo, a ideia é essa mesmo. Mas tem a Tosacan, que a gente faz toda quinta-feira, que depois vira podcast também. Então, é isso. Agradeço aí pelo convite, sempre que vocês precisarem, pode contar comigo. Bom, galera, primeiro agradecer aí também pelo convite, valeu Nick Marques, valeu Matheus, Thiago, que já é brodaço aí da galera do Sempre Flamengo, Tosa, que é grande referência também, rubro-negra aí. E o Sempre Flamengo, a gente está passando por algumas mudanças de estrutura, a gente está botando mais conteúdo durante a semana. A gente tem o nosso episódio principal, que é a nossa pauta atemporal, mais fria, que está sendo toda quinta-feira. Você pode achar no nosso site sempreflamengocast.com.br ou nos principais aplicativos agregadores de podcast, inclusive o Spotify. Mas a gente está fazendo conteúdo pós-jogo. Toda segunda a gente fala sobre o jogo do final de semana, e um dia depois do jogo do meio de semana a gente faz uma análise nua e crua, que é o áudio solo. Uma pessoa pega o celular, grava 5 a 10 minutos falando tudo que achou do jogo e já faz o upload. É isso, bem nu e cru mesmo. E a gente tem vários projetos aí na manga. A gente espera aos poucos e acertando nos projetos. Algumas coisas estão emperradas, outras estão indo. Inclusive, a gente tem uma parceria aí com o Flacast, que essa semana vai sair um episódio sobre... Um episódio não, vai sair um estilo novo, né? Que são as nossas Flafix, que são fanfics, são histórias criadas por torcedores, né? Histórias que a gente criou totalmente do zero, totalmente original, e produziu. Tem storytelling, tem jogos que nunca aconteceram, jogos do sonho, e essa semana vai pro ar o Mistério do Ronaldo, história original aí do nosso amigo Thiago Costa, que tá sensacional. É diferente de tudo que a gente já viu sobre podcast sobre futebol. Nunca viu. Eu já ouvi em primeira mão e tá muito bom. Tá sensacional. Então, galera, quem
aqui todo mundo, o Sem Flamengo tá de portas abertas, quem quiser participar. O convite já tá feito. Não chama o Gonzaga, não. Não chama o Gonzaga, não. Pergunta ao Thiago, tu vai se arrepender. Melhor não, né? Não foi eu que mandei um áudio de 5 minutos lá. Eu ouvi. Mas tá convidado. E a gente já gravou 2 vezes um game aí, a gente faz um quiz totalmente maluco aí sobre o Flamengo, e quem sabe a gente não junta a galera e os outros podcasts sobre o Flamengo pra fazer um game aí pra ver qual podcast vai ganhar. Quem sabe? Quero participar desse quiz aí, quero participar, pô. Semana passada mandaram mensagem dizendo que a gente era o melhor podcast, então chupa aí. Se for game tipo fanático que tu faz. Cara, a minha mãe diz que eu sou o cara mais bonito que tem, o filho mais bonito que ela tem. Tem o detalhe de eu ser filho único, mas... né? Beleza. Isso acontece. Então, galera, primeiro dizer que fiquei muito feliz de participar aqui com vocês. É muito legal gravar com o Tosa, cara. Pô, legal demais você gravar com a pessoa que você já escuta há muito tempo, né? Eu já deixo até o convite. O Tosa é um pouquinho mais antigo que o Gonzaga. Gonzaga não, peraí. O Tosa é um pouquinho mais antigo na fila aí do falar sobre o Flamengo que o Gonzaga, mas o Flamengo Cast eu já escuto também há bastante tempo. O Flamengo Cast eu já tinha participado uma vez, né? Gostei muito e fiquei muito feliz. Deixo já o convite, o dia que o Tosa quiser mandar um áudio lá, porque o nosso esquema é assim, mandar um áudio pra participar lá do Flacast, a gente vai ficar feliz demais, o pessoal lá vai ficar doido, cara. Pô, só me chamar que eu vou, cara. Vou te mandar uma mensagem, então. Parafraseando o Vegeta no nosso programa 22, você tá cavando com uma beleza, hein, cara? Não, e principalmente falar do que o Herbert falou, cara. Eu tô muito empolgado, essa semana sai a primeira fanfic do Flamengo, a Flafic. Eu narrei a primeira história, tá muito legal. Quanto ao mistério do volante Ronaldo, por que o volante Ronaldo nunca é escalado? O mistério vai surpreender muita gente aí. É uma história de suspense. Vai ser muito bacana. Vai sair no podcast qual dos dois? Vai sair em qual dos 2 canais? Então, os 2 feeds. Isso que é uma parceria que a gente tá fazendo. E a gente vai divulgar nos 2 feeds. Então você que tá escutando, corre lá e escuta, né? Porque já que esse programa só sai semana que vem, então já deve estar no ar, né? Terminando de escutar esse podcast, corre lá e escuta, cara, que tá imperdível. E a minha dica é que pegue 2 celulares, abra o Flacast, abra o Sempre Flamengo e dá play ao mesmo tempo, nos 2. Pois é, cara. Eu só queria fazer um desabafo aqui, porque depois que eu gravei essa história, me aconteceram umas paradas muito estranhas. Assaltado. Não, com o oculto, de repente, não é bom a gente brincar com o oculto. Aconteceram umas paradas estranhas, mas pra vocês saberem, vocês têm que escutar as Flafics, cara, o que aconteceu. E o Flacast normal continua também, saiu um programa hoje, e nesse programa, inclusive, tem um aperitivo do que são as Flafics, do que são essas histórias fictícias, assim, inventadas, é muita fantasia, muita ficção, é uma proposta bem diferente, espero que vingue, porque tem muita história para contar sobre o Flamengo, no formato mais de audiodrama, né? Então, espero conseguir convidar pessoas para escreverem as histórias, já convidei o Nick, se ele quiser escrever uma história pra mandar pra gente. Eu tô pensando em uma. Eu tô pensando em uma muito boa. Já convidei. E o ouvinte também, cara. Se tiver alguma história de um jogo que você sonhou sobre o Flamengo, deixa o convite, cara. Vocês mandam... Eu vou deixar o aperitivo pro pessoal aqui, o pessoal ficar esperando que um dia vai sair. Eu tô pensando em escrever a lenda do Cavaleiro Magro de Aço. Muito bom. Grande Angelinho. Vai ser legal, vai ser bacana. Bom, galera, em nome do Flamengo Cast aqui, eu quero falar porque vocês gostam mais de mim do que do Gonzaga, isso já ficou claro nesse ano de Isso podcast. É verdade. Muito obrigado. Se o Tosse tá dizendo, vamos... São quase o Jovem Nerd e o Azaghal. Eu sou o Azaghal, obviamente. Não, mas aí... Pelo formato, não pelo resto. Entendi. Enfim, a gente solta toda quarta-feira, você que tá ouvindo a gente sabe disso, mas a gente, inclusive, tem a história, a gente escolheu toda quarta-feira pra soltar nosso podcast, porque seria o dia que geralmente tem jogo. Então a pessoa pode escutar, inclusive, indo pro estádio, caso o jogo seja no Maracanã, ou então naquela apreensão pra ver o jogo, então a gente teve essa sacada de soltar às quartas-feiras, né? Então toda quarta-feira, desse ano agora que tá recomeçando pra gente, né, já que a gente completou um ano no programa da semana passada,
Então, você que tá escutando aí, cara, muitos anos, se Deus quiser, vão vir. Toda quarta-feira tamo junto. E eu quero encerrar esse programa, inclusive que a edição somente a música aqui agora na edição, que eu queria deixar esse recado aqui para os nossos companheiros aqui presentes, de que a gente bate mais que vocês no iTunes. É isso aí, galera, valeu. Estamos terminando aqui. Olha deixar só, essa intriga. Vou deixar essa intriga aqui pra acabar o programa. Polêmica. Mamilos polêmicos. Este FlamengoCast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio Wikimedia. Realização: flamengocast.com.br